emoção do esporte é com os Feras do Rádio. Feras do Rádio. Sindicato dos Comerciários de Franca. Fique sócio. 3722-4053 e 3722-3862. Na hora do almoço ou do jantar, prefira sempre o Moringa Grill. Desde 1991, Zé Verdura e toda a sua família estão sempre prontos para bem atender você. Moringa Grill, Avenida Hélio Palermo, esquina com a Rua Evangelista de Lima. Rádio Imprensa. Aqui você faz a diferença. Pensou Móveis? Pensou Móveis Baldini, onde você encontra linha completa em camas, camas box, guarda-roupas, armários, conjuntos de mesas, rack, painéis, cômodas, beliches e colchões. Você que mora em sítios, chácaras, fazendas e cidades da região, nós entregamos e já montamos na hora seu produto sem nenhum custo adicional. Móveis Baldini, Avenida Chico Júlio 3464, em frente à cadeia do Jardim Guanabara. Telefone 3701-1330. Móveis Baldini, onde tudo é mais barato. Tênis Sixth Street. Na Sixth Street você encontra tênis moda casual, linha completa para basquete e skate. Sixth Street, marca genuína francana. Compre pelo nosso site www.sixthstreet.com.br. Tênis Sixth Street. Sixth Street, tênis moda casual, basquete e skate. Compre pelo site www.sixthstreet.com.br. Paraíso das Tintas. Lá você encontra as marcas Souvenir e Luxcolor. Também encontra textura, grafiato e lamato. Pensou em tintas? Paraíso das Tintas. Avenida José da Silva, 3591, Jardim Integração. Na Tenda Árabe você encontra os melhores sabores para suas refeições. Venha conhecer e se encantar com os nossos quibes e esfirras tradicionais da culinária árabe. Tenda Árabe, Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso, 1240. Telefone 3723-9900. Paraíso das Tintas. Lá você encontra as marcas Souvenir e Luxcolor. Também encontra textura, grafiato e lamato. Pensou em tintas? Paraíso das Tintas. Avenida José da Silva, 3591, Jardim Integração. Escolinha de Futebol do Rosen Boys, no campo do Palmeirinhas. Venha ser mais um vencedor. Turmas no período da manhã, tarde e noite, do Sub-5 ao Sub-16. Escolinha de Futebol do Rosen Boys, no campo do Palmeirinhas. Ligue 992850447 e fale com o Matheus. Aromatec, os aromas da natureza mais perto de você desde 1994. O melhor óleo de eucalipto do Brasil com destilação própria. Citronela repelente natural. Odorizantes de ambientes em geral com 30 opções de fragrância. Linha automotiva, silicone e aromatizantes. Álcool em gel, bucha vegetal e muito mais. A pioneira do segmento. Visite o site aromatec.com.br. Produtos Aromatec você encontra nos melhores supermercados do Brasil. Fone 3705-3619, Franca, São Paulo. Equipe Feras do Rádio, um show de cobertura esportiva. Equipe Feras do Rádio. Luiz Roberto Lobeco, Marcos Silva. Um show de cobertura esportiva. Opa, olá torcedor amigo ligado a partir de agora na equipe Feras do Rádio, um grande abraço, muito boa noite, hein? Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do nosso Frente a Frente, o programa do Moringa, ao vivo aqui no Moringa Grill do nosso amigo Zé Verdura, onde você encontra a melhor picanha da cidade de Franca. São 8 horas em ponto, hein? É o nosso Frente a Frente, como acontece toda segunda-feira, destacando o esporte da cidade de Franca. 100% Franca, numa semana importante, com Francana treinando basquetebol, jogo decisivo, internacional com nova diretoria. Marcão trouxe a informação na jornada de sábado que o futebol feminino no Internacional, que pretende também jogar o futebol profissional masculino. Muitas notícias boas aí com relação ao esporte francano.
Vamos ao destaque dele, Marco Silva, sua manchete. Boa noite, Marcão. Opa, boa noite, aquele abraço, Dona Oliveira, abraço ao Beco, ao técnico Alexandre Ferreira da Francana, ao Léo, que é o seu assistente. E nós vamos destacar principalmente o esporte amador também, né, Dona Oliveira? Já que na próxima sexta-feira nós estaremos lá na bonita Itirapuã, na grande final do futsal da prefeitura daquela cidade, e destacar o campeonato do Jardim Paulistano e também, né, a expectativa aí por parte do pessoal do Internacional, que assumiu agora o futebol feminino. É isso aí, muitas coisas importantes com relação ao esporte de Franca, que está borbulhando, vivendo um grande momento do esporte francano, hein? Um grande momento vive o esporte na cidade de Franca. Vamos ao destaque do nosso comentarista, Luiz Roberto Teles, o Beco. A sua manchete, Beco, boa noite. Boa noite, Adriano, boa noite, Marcos Silva, comissão técnica da Francana, né? Que bom, né? Iniciar logo a segunda, com apenas 40 dias antes do campeonato, né? A gente tem a presença aqui do técnico da Francana e auxiliar técnico, né, Adriano? É muito importante e que, se Deus quiser, os ouvintes aí vão ter um programa hoje maravilhoso. É isso aí. Conosco aqui o treinador da Associação Atlética Francana, Alexandre Ferreira, na terceira semana de trabalho com o elenco da Feiticeira. Aí, dá uma chegadinha para aqui, só chegar aqui, beleza. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso Frente a Frente, que é o programa do Moringa. Boa noite a você. Boa noite, forte abraço ao pessoal que nos acompanhando. É um prazer enorme estar com vocês falando de futebol. E o garoto ainda, Léo Condé, que é auxiliar técnico do... Léo Condé não, hein? Léo Condé é do Botafogo, derrubando, Marcelo. Aquele foi mandado embora, né? Aquele lá já foi. Né? Desculpa, Léo. É que a gente fica com vivo de coisa de Ribeirão na cabeça. Fica tranquilo. O Léo, que é auxiliar técnico, mas se der a onda, ele joga. Tá novo ainda, não dá não, hein? Tô. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. A gente tá muito feliz de estar começando esse trabalho numa cidade que tem uma história muito bonita no futebol, através da Francana, através do futebol amador também. Podem ter certeza que a gente está com um fogo muito grande para fazer um ótimo trabalho na Francana. E nós vamos falar muito de Francana, daqui a pouco também estará conosco o Marcelo, que é lá de Ribeirão Preto, né? Pediu para participar, até para esclarecer algumas situações em relação à parceria que ele teve na cidade, vai ter agora com a Inter de Bebedouro, junto com o Internacional, e vai estar conosco também no próximo bloco aqui no Frente a Frente, o programa do Moringa, que vai falar muito do esporte de Franca, hein? Já abraçando aqui o Alisson Henrique, que está lá em Itaú de Minas, está ligado, acompanhando também, torcedor do Corinthians. Fran Sérgio Souza acompanhando, o Silas Neves também ligado na equipe Feras do Rádio. Mandar um alô também pro Leonardo Patrocínio, Júnior Souza, o Jorge Henrique, o Ficim lá de Letício Jefferson, Felipe Patrocínio, Gustavo Ribeiro, nosso parceiro Barriga lá do Paraíso das Tintas, o Gordinho Fradique, que tá ligado, o Tiagão Oliveira Silva lá do Rosenboys, o Valdir Geraldo Gomes Udim, o Sandro Souza, que é pai do goleiro Marangoni, que é da lista B da Associação Atlética Francana, o Lucas Quinalha, essa turma boa já ligada aqui com a equipe Feras do Rádio, que volta em um minutinho para falar muito mais aqui direto do Moringa Grill. É o Frente a Frente, o programa do Moringa. Rádio Imprensa. Aqui você faz a diferença. Paraíso das Tintas. Lá você encontra as marcas Souvenir e Lux Color. Também encontra textura, grafiato e lamato. Pensou em tintas? Paraíso das Tintas. Avenida José da Silva, 3591, Jardim Integração. Escolinha de Futebol do Rosenboys, no campo do Palmeirinhas. Venha ser mais um vencedor. Turmas no período da manhã, tarde e noite, do Sub-5 ao Sub-16. Escolinha de Futebol do Rosenboys, no campo do Palmeirinhas. Ligue 992850447 e fale com o Matheus. Na Tenda Árabe você encontra os melhores sabores para suas refeições. Venha conhecer e se encantar com os nossos quibes e esfirras tradicionais da culinária árabe. Tenda Árabe, Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso, 1240. Telefone 3723-9900. Aromatec, os aromas da natureza mais perto de você desde 1994. O melhor óleo de eucalipto do Brasil com destilação própria. Citronela repelente natural, odorizantes de ambientes em
em geral com 30 opções de fragrância, linha automotiva, silicone e aromatizantes, álcool em gel, bucha vegetal e muito mais. A pioneira do segmento. Visite o site aromatec.com.br. Produtos Aromatec você encontra nos melhores supermercados do Brasil. Fone 3705-3619, Franca, São Paulo. Equipe Feras do Rádio. Um show de cobertura esportiva. Opa, legal, de volta aqui no Moringa Grill para falar do nosso frente a frente, o programa do Moringa. Mandar um abraço aqui ao Lucas Quinari. É só no intervalo, viu, Lucas? Só no intervalo que a gente dá uma quebrada na tela aqui, mas estamos aqui, ó. Estamos aqui para falar do esporte na cidade de Franca, focalizando muito o esporte da nossa cidade. Nessa primeira parte com o Alexandre Ferreira e o Léo. Daqui a pouco o Marcelo lá de Ribeirão Preto estará conosco também aqui no frente a frente. Fazer um balanço, né, Alexandre, dessas semanas de trabalho da Francana. Para o torcedor que está louco, curioso, que está arriscando cada dia no calendário até chegar o 7 de abril, viu, Alexandre? Eu imagino, a ansiedade é grande, né? Para nós também. É o período nosso na qual eu coloco, a gente trabalha muito a filosofia de trabalho, o que a gente pensa em termos de futebol. A gente sabe que pouco a pouco a gente vai formatando a equipe, pouco a pouco a gente vai colocando da forma que a gente quer, né? O período agora é um período que o mercado está praticamente aquecido, totalmente, na verdade, aquecido em relação ao trabalho da B. Então a gente tem que ser muito esperto, muito inteligente para que a gente consiga essa montagem e automaticamente já colocando uma filosofia de trabalho, aquilo que a gente entende com os atletas que estão atuando com a gente no momento. Agora interessante, né, Beco, Drano Oliveira, que faltam apenas 3 rodadas, né, para o final da primeira fase do Campeonato Paulista Série 3. É onde que você, responsável pela comissão técnica, Alexandre, está esperando realmente para manter contato com esses jogadores? Na verdade, antes mesmo de se apresentar, a gente já estava monitorando alguns jogadores. É natural, faz parte do nosso trabalho, né? A nossa comissão trabalha dessa forma. Então, a gente costuma já ter uma lista de atletas que a gente acompanha. Eu acho que o futebol ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, é viável sempre que a gente tenha uma lista, a gente tenha jogadores dos nossos interesses, né? Porém, bem como você colocou, a gente tem que ficar atento. Mercado muito aquecido, não só a 3 como a 2 também, né? A atenção para que a gente possa manter um equilíbrio em relação ao que a gente quer, as nossas contratações, em relação ao período de início de campeonato também. Você viu alguma coisa lá em Ribeirão Preto na sexta-feira? Tem jogador abaixo de 23 anos, no Olímpia, no Comercial? Tem jogadores abaixo da idade e jogadores que eu posso colocar que são interessantes, né? Você foi para ver jogadores ou foi para ver o Zezinho? Fui para ver tudo. Na verdade, quem gosta de futebol é apaixonado por futebol. Porque o Zezinho é um nome forte, né? Jogou na Inter de Bebedouro, tá no Olímpia, não é isso? Justamente. E é um nome muito forte nos bastidores da Francana, né? A gente fica aberto, quando a gente vai assistir uma partida, né? Eu acho que encanta o futebol. E já vi muitas vezes acontecer a situação da gente tentar ver um jogador específico e acabar levando o outro. Também, Marcos Silva, eu pergunto para o Alexandre, essas 3 rodadas, gira 9 pontos. Será que talvez, se ficar por último, Marcão, para decidir isso, não tem uma certa demora para o comandante trazer alguns jogadores da Série 3? Isso aí não é aquele negócio, Alexandre, aqui e lá, mesmo a hora que você quer aqui, não está tendo condição, porque ainda tem chance de classificação, então você está trabalhando com isso também. E outro detalhe, Alexandre, sobre os garotos de Franca, pelo que a gente vem questionando, o Alexandre aproveita mais, o Alexandre vai pôr para jogar de uma vez, ou como que o Alexandre estuda um cuidado com esses jogadores mais novos, que eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado, às vezes de você não pôr o jogador numa decisão e talvez num jogo um pouco mais tranquilo, é mais ou menos isso, Alexandre? Olha, em relação à primeira parte, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? É fundamental, eu quero sempre os melhores jogadores para a minha equipe, então é natural que eu procure os melhores para que a gente possa estar trabalhando. A gente agradece a diretoria não está medindo esforços em relação a isso, a gente procurar jogadores realmente com boa qualidade para que a gente possa fazer boa campanha. Porém, a gente tem a situação de alguns jogadores que estão atuando, então eu digo o seguinte, em relação à estreia, em relação à primeira parte do campeonato, a gente tem que ser muito inteligente e ter um equilíbrio em relação a isso, né? Eu, sinceramente, eu sou louco e brigo muito por questões de vitórias, então eu não abro mão de já iniciar o campeonato como equipe competitiva. Em relação à segunda parte, a jogadores da base têm que ser tratados com carinho, fazem parte do grupo da Francana, são jogadores que na maioria das vezes são da cidade,
Então eu penso que uma briga que eu tenho em relação a todo o departamento de base, hoje a gente vinha discutindo isso, eu discuto muito com o Léo em relação ao nosso trabalho. Base foi feita para desenvolvimento, para crescimento do jogador. Então é natural que a gente observe, é natural que a gente trate esses meninos com carinho e, claro, o menino demonstrando para a gente maturidade, demonstrando para a gente que ele tem condições de jogar, ele vai jogar de forma natural. Agora, Alexandre, goleiro parece que tem apenas um goleiro até agora na Franquera, né? Realmente, a gente está trabalhando com o Felipe, com o Marangoni. Marangoni é um jovem jogador, a gente vê bastante qualidade nele. Aquilo que eu falei sobre a questão dos meninos da base, que a gente tem que ter um carinho muito grande, né? E o Felipe está com a gente também, né? Então, eu digo assim, a gente está no momento ainda que a gente está tomando decisões, e claro, decisões que são sempre benéficas à Francana. E o goleiro é o mais importante da equipe, né? Se tiver um goleiro que pega a borboleta todos os jogos, a equipe não consegue render no campeonato. A verdade é essa. Então, a Francana no ano passado, ela teve aí 3 goleiros, né, que foram destaques do campeonato de 2017. Era o Bruno, né? O Bruno, Adalberto e o João Paulo. E o João Paulo. Os jogadores foram destaques, né? Em 2017, e a Francana começou bem, pelo menos só no final, infelizmente, que o Bruno falhou contra o Comercial e a Francana praticamente saiu do campeonato. Né? Tá aí o tamanho da responsabilidade. Você colocou 3 nomes aí, como você bem colocou, 3 grandes goleiros e ainda teve dificuldade. Na verdade, se a gente for analisar o campeonato na reta final, quase todas as equipes tiveram falhas em relação a esse setor. Isso foi algo que ficou bem visível, talvez seja pela questão da experiência. A gente sabe que o goleiro necessita de um pouco mais de trabalho. A maioria dos goleiros das equipes chega até uma idade maior justamente por isso, por questão de experiência. Então, eu acredito que seja em relação a isso, né? Então, foi bem nítido a questão, na reta final, alguns problemas que tiveram em relação a essa posição. Você está tendo alguma dificuldade em termos de treinamento, Alexandre, ou não? Não. Nenhuma. Tudo normal, está tudo dentro do nosso planejado, né? É claro que se você perguntar para mim em relação a jogadores e a contratação, seria sempre interessante a gente ter, desde o início do primeiro dia, todos os jogadores contratados. 25, 24, que seja. Então, mas a gente sabia da dificuldade, a gente sabe dessa particularidade da competição, a gente sabia da forma que seria esse processo, né? Porém, durante o nosso trabalho, está saindo com muita naturalidade e tranquilidade. Até mesmo a gente estava dizendo em relação a campo, né, André Oliveira, na última quinta-feira, né, conversando com o Marlon Centeno, com o próprio Cláudio Uda, né, está liberado para que a Francana possa treinar no estádio municipal Lancha Filho, um período na quarta-feira, e um período na sexta-feira, que seria praticamente o treino de sexta-feira, o apronto final, e na quarta-feira ali aquele tático. Perfeito, justamente. Então, como eu coloquei, a gente sem problemas, tudo saindo como nós planejamos, né? O pessoal da direção com bastante dedicação, Marcelo também, né? Sempre busca do melhor para a equipe. E perguntando para o Léo Auxiliar, Francana, Léo, o que você tem em cabeça de treinar esse time? Francana é um time forte, né? Esse time forte. Ainda já vai para o 3º ano consecutivo nessa série AB1. Qual que é essa responsabilidade? Eu sei que todos os clubes são, mas a Francana, o que já te falaram dela? Francana me falaram coisas ótimas da Francana, a gente lembra da história da Francana com jogadores que passaram aqui, Geninho, o William Capita que passou por aqui, a gente fica lisonjeado de poder estar trabalhando num clube dessa grandeza, com essa história no interior de São Paulo. É lógico que a pressão ela é grande, porque a Francana, na minha opinião, e acho que na opinião de todos da cidade, é um clube que não merece estar nessa divisão, é um clube que merece estar acima, numa Série A2, numa Série A1, sempre brigando por coisas grandes. É isso que nós acreditamos. Quando a gente vem para esse projeto, a gente vem pela história da Francana, por tudo que foi passado pela diretoria, pelo projeto apresentado, e por tudo que a gente vê, o brilho no olho das pessoas de Franca falando de futebol. A gente conhece Franca como a capital do basquete, porém vamos transformar a Franca também na capital do futebol. E vamos fazer que a Francana e o Franca Basquete andam juntos nessa estrada e a gente consiga trilhar isso junto, sempre disputando coisas grandes. É isso que a gente pensa. E aquela horinha que o treinador vai fazer uma substituição e tá meio assim, como é que tá o Léo? O Léo chega, professor, pera aí, vamos pensar um pouquinho, como é que é isso? Pode ter certeza que a gente sempre troca muita ideia, a gente conversa bastante. O Alexandre e eu, a gente trabalha já desde 2015, então a gente tem uma grande amizade e um
um escuta bastante o outro. Eu aprendo bastante com ele. Um já sabe o que o outro quer. Mas eu já conheço ele já me conhece. Ele sabe como é que eu penso, eu sei como ele pensa. Nessa hora da alteração, graças a Deus, sempre que a gente bateu, deu certo e a gente conseguiu ter êxito nessa hora, graças a Deus. Eu não tive a oportunidade de acompanhar os treinos da Francana ainda. O Fábio Carilli, por exemplo, hoje é o treinador do Corinthians, foi auxiliar do Tite e ele treinava o setor defensivo. O Tite cuidava do meio campo para frente. Vocês trabalham assim ou é junto e misturado ali o tempo inteiro? A gente tem um junto e misturado, porém, em alguns treinos eu fico com a parte defensiva, Alexandre com o ofensivo, eu com o ofensivo, Alexandre com o defensivo, porque a gente acha interessante esse trabalho de estar sempre quebrando o sistema de jogo, estar sempre demonstrando para os jogadores, olha, esse tipo de movimentação, aquele tipo de movimentação, poucas vezes vocês vão estar acompanhando a gente vai fazer um campo grande, um coletivo grande, poucas vezes, porque a gente acredita que no reduzido as ações de jogo são maiores, a movimentação é maior, a tomada de decisão é mais rápida, e tudo isso influencia na hora que o cara está lá, que a gente brinca quando o cara está na arena, a hora que ele tem que tomar a decisão para executar a ação. Então, nos treinamentos vão ter uma hora o Alexandre com o sistema defensivo passando a ideia e o pensamento dele, eu com o sistema ofensivo, óbvio, sempre com o que o Alexandre determinar, que o Alexandre passar, olha, Léo, vamos seguir essa linha de pensamento, vamos fazer esse raciocínio, mas é sempre um mix, a gente trabalha sempre assim. Viu, Adriano, esse campo reduzido, rapaz, treina praticamente todos os dias. E no jogo eu não vejo, o jogador toca aqui e sai para receber. Eu não vejo isso no jogo, é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, até na seleção brasileira, viu, Léo? Não dá para entender esse treinamento. Você disse bem na hora da decisão, mas no jogo, você não percebe o camisa 8 tocar pro lateral, sair para receber, o atacante vir para receber e sai do outro lado para tocar? Na verdade, o campo reduzido ele vai te ampliar um raio de ações, né? O jogador vai tocar mais vezes na bola no treino, ele vai tomar decisões mais rápido, ele vai estar sempre pegando na bola, tendo que fazer uma finalização de espaço curto. Eu entendo o seu raciocínio também, Marco, eu entendo o seu raciocínio, isso é um raciocínio que a gente vê, porém, no futebol Corinthians, no futebol Palmeiras, a gente já vê uma compactação maior, um estilo já da Europa, onde a gente acompanha que os trabalhos são todos reduzidos, esse estilo. Começando no Brasil, hoje você já vê essa adaptação do futebol brasileiro. A compactação de linhas bem compacta, sistema de triangulações, foi citado o professor Fábio Carilli. Fábio Carilli trabalha com muita triangulação pelos lados do campo. Isso, campo reduzido, te dá demais, porque você tem que estar sempre movimentando. E é óbvio, dentro do treinamento, você vai estimular o seu jogador a fazer o que você quer. Se você quer que o aconteça, você cria regras e dispositivos para que isso possa ocorrer dentro do treino. E já, pegando o seu gancho aí, Adriano, falando o Fábio Carilli também, tanto é que tá... Alexandre, me explica isso, cara, porque a gente nunca passou de um amador, foi treinador das bases aqui, amador por aqui, nunca mais do que isso. Você está mais perto do profissional. O que é aquilo, Alexandre? Um escanteio, os 10 jogadores dentro da área. Cara, eu não concordo com isso aí. Seja até lá em cima. Né, Marcelo? Na nossa época, certo que era um futebol um pouco diferente, mas sempre puxava um pela beirada, Alexandre, e o outro pro lado, porque automaticamente você vai trazer o zagueiro, não vai deixar de te marcar. Então me explica por que isso. A metade do campo fica com 20 jogadores, cara. Eu acho um absurdo isso aí. Na verdade, são concepções de jogo, né? Agora, em relação ao que o Léo falou sobre o jogo reduzido, talvez o futebol ele acaba sendo realmente muito truncado em virtude do jogo reduzido, né? Porque quando a gente fala em termos de jogo reduzido, principalmente no Brasil, a gente pensa em ofensividade, né? E claro que, naturalmente, a gente aprende a se defender também. E aí eu coloco que as partidas acabam muitas vezes sendo truncadas em virtude disso, de muito jogo reduzido. Então, eu acho que é um item interessante a questão da compactação. O Léo fala sobre você dar dispositivos para a equipe poder trabalhar, e aí você tem variáveis, muitas variáveis em relação a isso. Vou dar um exemplo aqui, no sentido contrário. Nós falamos sobre, talvez, Palmeiras e Corinthians. Jogo reduzido, a gente pode colocar a questão do Barcelona, uma equipe que joga dentro de uma linha de 30 metros, foi uma das equipes que eu mais vi atuar dentro de um campo reduzido, e com triangulações maravilhosas, né? Então é aquilo que eu coloco, vai de 2 itens,
vai de dispositivo que você dá para o teu atleta em relação à tua filosofia de trabalho e vai da qualidade que você tem de jogador também. Então é natural que você tenha qualidade para isso. Em relação ao escanteio, taticamente parte do princípio, né, essa situação do Carille, e que no escanteio você está sendo atacado. Então possivelmente você vai tomar um gol. É mais propício no escanteio defensivo que você tome um gol do que você consiga chegar no gol adversário. Por isso utilizam os 10 jogadores dentro da área. Agora, a questão do meio campo a gente fala porque era um procedimento que a gente via o Paulinho fazer toda vez no lanchão, meio campo. Mas depois de um campo normal, com a extensão normal do campo, não fica ruim a parte física, porque é uma explosão diferente. O campo reduzido, é o tiro curto a todo momento. O jogador tiro curto, quando chega no campo, você amplia aquela ponta direita, por exemplo. O jogador não sente a falta do ritmo de correr num campo inteiro e de ponta a ponta, de repente. Principalmente quem está no ataque hoje em dia acompanha muito o lateral. O lateral vai e volta, os dois vão junto na beirada do campo. Não atrapalha, de repente, depois o jogador se adaptar? Na verdade, a gente, para poder fazer uma metodologia de treino, a gente acaba pesquisando bastante, né? E acho que a melhor resposta é a questão do GPS. Quando você põe o GPS num treinamento dentro de um campo reduzido, a questão da locomoção do atleta é muito maior do que quando você faz um coletivo aberto. Isso é comprovado. Então, quando o Léo fala dentro de um campo reduzido, é simples. Vamos imaginar a gente aqui na mesa da forma que a gente está. Se a gente delimita um espaço reduzido para trabalhar, qual é a tendência? Você não para. O tempo todo você está com a bola. Então, eu sou obrigado a trabalhar com bola e quando eu perco a posse de bola, eu sou obrigado a marcar. Muitas vezes, quando a gente faz um trabalho num campo estendido, principalmente quando você faz uma equipe titular e uma equipe reserva, que é o que praticamente acontece, você vai ficar a maior parte do tempo com a bola e a outra equipe, muitas vezes ela acaba não correndo. Então a distância é muito longa, teu zagueiro permanece parado, teu lateral muitas vezes passa sem atividade. No campo reduzido, o contato é muito maior. A gente pega, o que a gente coloca é baseado em estudos, é baseado no que a gente vê em termos de giro de GPS. Mas taticamente não, Alexandre. Campo reduzido, taticamente você não vai ter um time pronto. Concorda? Com campo reduzido? Reduzido. Porque uma tática, como é que você faz num campo reduzido, né? É igual nós comparar um jogador que talvez vem do futebol de salão, né, Marcos Silva? Por que talvez o Falcão não adaptou nessa... Até nada contra o campo reduzido, não. Entendeu, Léo? Mas acho que o campo grande... Taticamente, mas deixa eu fazer uma pergunta. Vamos também colocar o seguinte. Para a gente poder discutir isso, eu tenho que dizer para vocês o seguinte. O que é um campo reduzido? Quantos metros seria um campo reduzido? Geralmente os treinamentos que a gente vê é só meio campo. Meio campo. É só meio campo. O campo reduzido você pode colocar 70 metros. Não, nós estamos baseando o que nós vimos no ano passado, porque era meio campo mesmo. Não, você pode colocar 70 metros. Então, quer dizer, o que é reduzido não significa que só está em 15 metros. Então, justamente, são variáveis. Quando o Léo fala variáveis táticas, são essas variáveis que a gente coloca. Muitas vezes utiliza 70 metros, 60 metros, 50. Depende muito do trabalho que a gente vai executar. Mas faz o coletivo de campo inteiro também para o jogador se acostumar com aquela profundidade. Negativo. Na nossa forma de trabalhar, a gente não utiliza o campo inteiro. Não utiliza o campo inteiro. Para a gente não é viável. Quando eu tenho que utilizar o campo inteiro, eu acabo invertendo, por exemplo, vocês falaram sobre a questão do ataque e da defesa, não é? Você utiliza metade só com o ataque. E faz uma sistemática de jogo. O que muda? Eu peguei metade do campo, só botei o ataque para trabalhar. Ou o defensivo. Então praticamente não muda. Eu acho que talvez o maior problema que a gente está tendo nessa discussão é como é o reduzido, qual o tamanho do reduzido e qual a finalidade para cada treino do reduzido. Eu acho que esse assunto daria para a gente dias de discussão, porque a gente botaria toda a nossa planilha de trabalho e o que a gente pensa em relação a isso. Outra coisa que eu preciso colocar para vocês. Eu fui um atleta de futebol e sabe o que mais me chamava a atenção na minha época? Eu ia para o coletivo, geralmente o trabalho era feito em 2 períodos, um olhava para a cara do outro e fazia assim, ok, eu não vou aí, você não vem aqui. E eu cansei de pegar a situação de treinamentos de 1h30, extenuantes. Os campos eram maiores, 100 metros, a distância é muito longa, tem momento que você coloca um time titular com um time reserva, que o reserva não pega na bola. E aí fica aquela coisa maçante do titular em cima, aquela coisa maçante, defensivo não trabalha, ataque não trabalha. Quando você traz isso de uma forma reduzida, você obriga eles a trabalhar com uma intensidade grande. E aí digo, eu tenho milhares de formas de trabalhar dentro do campo reduzido, não é uma forma só.
Então isso me dá dispositivo para que não fique naquela situação de marasmo. No jogo tem marasmo, no jogo não tem. E é isso que eu não quero que a minha equipe faça. Não, porque o campo reduzido, Marcos Silva, o que a gente via era tipo, Léo, um rachão. Disputa de bola aqui, ali, aqui, disputa de bola aqui, Não, tem um treinamento mais forte, o reduzido. Mas o que a gente mais via era eu isso, eu acho que o Léo, por exemplo, ele tem uma experiência interessante, porque o Léo, assim, falar um pouco em relação a ele. O Léo jogou nos Estados Unidos muito tempo. E o Léo jogou com o filho do Jordi, né, Léo? Então ele ficou muito tempo no Barcelona acompanhando os trabalhos. Então há uma contradição enorme. Se lá faz o melhor futebol do mundo, pergunta pro Léo como eles utilizam o trabalho. Talvez lá você não pode todo. ter os melhores jogadores, Léo? De repente, uma equipe, e de repente você pode pegar uma B1 aqui com jogadores de 23 anos e talvez limitado, talvez, Léo? Pode ser isso? Eu entendo. Nada contra o campo reduzido. Eu entendo o seu raciocínio e, assim, na época do Barcelona, a vontade de trabalhar com o campo reduzido era justamente para você ampliar a ação do jogador. Quanto mais vezes eu tocar na bola, melhor eu vou ser. Quanto mais vezes eu tiver um companheiro do meu lado me cobrando, vamos, Léo, pega, tem que correr, tem que marcar, eu vou no jogo, nível de intensidade altíssimo. E pode ter certeza, uma das características das nossas equipes, da equipe do Alexandre, é intensidade alta o tempo todo. Vai jogar marcando alto para fazer gol. E a gente pensa muito nisso nos trabalhos reduzidos, e aí o Alexandre também discutiu, não é aquele meio campo marasmo, aquela situação em que tá todo mundo ali por tá. Não. A gente às vezes faz um 3/4 de campo, né, que eu chamo, que é um gol um pouco à frente da onde que é o gol, a meta normal, porém, intensidade alta, linha defensiva alta, se trabalha com linha de 4, já põe linha de 4, se vai marcar com 2 linhas de 4, já fecha 2 linhas de 4, tá sempre pensando taticamente no que vai fazer, incluir isso taticamente no método de trabalho. Agora, viu, Beco, Adriano, Alexandre, Léo, eu não entendo, o futebol mudou muito, né? Mudou muito o futebol. Agora, eu não sei por que todo jogador tem que jogar, não joga atrás da linha da bola. Por que você tem que jogar a bola no atacante para ele levar porrada do zagueiro? Ele não vai dominar nunca essa bola. Não se joga atrás da linha, você tem que jogar atrás da linha da bola. Se você vai cobrar um lateral aqui, se o centroavante ou atacante voltar um pouco mais, vai sobrar espaço lá na frente livre, o campo de jogo livre, para ele ir em busca do gol. Correr atrás da bola. Agora, você meter a bola no peito do centroavante toda hora, até nos times grandes, você não vê o jogador dominar mais. Mas eu posso fazer uma colocação aqui em relação... todo mundo quer ser treinador aqui, né? Em relação... Não, mas é ótimo essa conversa, porque ela acaba sendo bastante esclarecedora. A gente pode colocar o que a gente pensa, o que a gente acha, as experiências que a gente teve. Vou chamar a atenção para vocês uma coisa aqui sobre campo reduzido e sobre a situação do centroavante. Há muitos e muitos anos atrás, o Brasil utilizava muito futebol de rua, de criança brincando na rua. E muitas vezes você saía na rua, você tinha os vizinhos, chamava eles para brincar. E na maioria das vezes poderia ocorrer do número ser ímpar. Você não tinha trave para jogar, você usava chinelo como gol. O que isso era? Já era campo reduzido. Então, o Brasil sempre fez campo reduzido desde criança e nós estamos perdendo isso na nossa escolinha. É algo que me chama muita atenção. Então, a gente sempre foi muito acostumado a trabalhar com campo reduzido. Olha que interessante. Em virtude da situação do centroavante, eu penso também... Não só o centroavante, estou falando até os atacantes. Porque se você ficar na linha da bola, um exemplo, o lateral é em frente ao seu banco. Se o jogador vai lá na ponta direita, ele está marcado. E tem 2 em cima dele. Ele não tem espaço para girar, para dominar. Se ele vem na sua linha, na frente do seu banco ali, Alexandre, o zagueiro vai ter que vir. Se você fazer esse trabalho, vai sobrar onde? O bico da grande área, livre, sem ninguém, para o lateral arremessar e ele sair em busca da bola. Agora, se eu ficar lá no bico da grande área, eu não vou dominar, não vou conseguir, porque o zagueiro está bufando nas suas costas. Deixa eu mandar um abraço aqui no Facebook. O pessoal tava. Agora acho que acertamos o áudio, deu um probleminha no áudio, mas tava com muito eco, mas já tá resolvido. O Zé Ailton, o Anderson Roberto, o Alex Batista, valeu, fera. Vai Miramontes, torcedor do Miramontes, Roberto Júnior, a Eliane Peixoto, que tá lá, na verdade, com o Cabo Pereira, tá acompanhando. Muito obrigado pela audiência. O Átila, já vamos falar da final do dia 9, que os feras do rádio vão estar transmitindo lá no Átila, lá no Esmeralda. Um abraço ao Carlos Jimenez, lá da Rádio Difusora, Bruno Henrique, Janderson Silva, tá ligado? E uma pergunta do Lucas Quinalha.
Mandar um abraço também para dona Maria Eunice, que tá aqui acompanhando, a avó do Léo Ferreira. Tá lá em Assis acompanhando a avó do atacante Léo Ferreira, que sempre curte os Feras do Rádio. Né, Adriano? Sempre faz parte. Ela, né, gente, Feras do Rádio, né? É uma figura, né, rapaz? Que espetáculo. E o Lucas Quinalha quer saber de esquema tático. Qual esquema tático o Alexandre joga? Torcedor da Francana já quer. Primeiro um forte abraço pro Lucas, né? Pela participação. Olha, na verdade, esquemas... A questão da nomenclatura ela é mais complicada. Eu discuto muito, Lucas, a questão de um conceito de jogo. Eu acho que para mim o conceito de jogo está muito mais acima do que a própria nomenclatura. Então, nesse momento a gente já discute muito isso com os jogadores, com os nossos jogadores. Então, por exemplo, quantos jogadores eu chego na área adversária? Eu posso estar trabalhando com 3 jogadores no meio campo, mas exigir na qual, no momento em que o meu atacante chega na área, eu preciso chegar com mais 3 ou 4 jogadores, tá? Mas você tem uma estrutura, por exemplo, o pessoal fala 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1. Você tem uma estrutura que você adota como padrão ou não? A princípio vai depender muito do que eu vou ter em termos de características de jogador. A característica do jogador, para mim, é enquadrada dentro do que eu coloco como filosofia de trabalho. É por isso que eu estou dizendo, eu já vi situações, a gente está discutindo isso sobre o atacante. Mas o atacante trabalha atrás da linha da bola ou à frente da linha da bola. Isso é concepção de jogo. Concepção de jogo. Agora, eu posso trabalhar com 4-1-4-1, 4-4-2, porém a chegada mais à frente. Então, eu discuto muito a concepção de jogo. E aí, em relação ao jogador que eu vou ter em mão para trabalhar, eu tenho um meia, o meu meia é muito bom. Como é que eu vou jogar sem posicionamento pro meu meia? Se o meu meia é um ótimo jogador, cara, eu vou ter que arrumar um jeito para esse meia jogar. E aí, possivelmente, eu posso colocar um 4-2-3-1, porque eu vou usar um meia de armação. Eu não tenho externo de velocidade, vale a pena, então, eu usar um 4-3-3? Então, a questão vai ser muito mais voltada à concepção de jogo, a como a minha equipe entende a minha filosofia e o que eu tenho na minha mão no momento em termos de melhor, né? Mas essa B1 geralmente 4-4-2 e 4-4-3 geralmente, Alexandre, pelo que o ano passado é o que a gente vê. 4-3-3. É o que a gente vê. E aí eu vou chamar a atenção para o seguinte: o porquê do 4-3-3, o porquê do 4-4-2, o porquê do 3-5-2. Eu tenho uma briga, né, eu digo no bom sentido com o Léo. Eu acho que o Brasil ele vive uma situação de copismo. Como foi a última Copa do Mundo? Qual foi o sistema utilizado? É uma tendência a gente a querer fazer. Porém, a minha pergunta é, eu tenho qualidade para isso e tenho jogadores para isso? As peças, né, Alexandre? As peças favorecem para você fazer isso. Justamente, é algo que eu discuto bastante. Hoje no futebol, se você não tiver um atacante veloz, você tá morto, né? Que todo mundo quer jogar atrás com medo de tomar gol. Se não tiver um atacante veloz ali para puxar, meu filho, tá morto. Eu me lembro de uma discussão. Só interromper um pouquinho. É igual o Pimentinho no Botafogo. O treinador sabe que o lateral do Corinthians desce, aí deixa o Pimentinho no banco, coloca lá para ele ficar nas costas para o lateral não descer. Aí deixa o garoto no banco. Cavalo, hein? Que primeiro ele não queria tomar o gol. O pensamento dele, todos os técnicos, é não tomar o gol. Primeiro. Ele deu entrevista falando isso, eu não queria tomar gol. Que é isso? Você paga R$300 para assistir um jogo e o futebol é gol e o treinador fala que ele entrou em campo. Jogou melhor do que o Corinthians, hein? Aí o treinador... Isso tudo, hein? Jogou bem melhor do que o Coringão, hein? Aí o treinador vai no microfone e fala que entrou para não tomar gol e você paga R$300 para assistir um jogo, já que a alegria do futebol é o gol do seu time. Mas é brincadeira. Mas aí a gente vai fazer uma colocação assim. O time do Botafogo jogou bem até os 37 minutos? Eu vi só os melhores lances, Alexandre. Acho que no jogo equilibrou. Normal, ele e foi mesmo bem com o mais. jogador a menos, mesmo com o jogador a menos foi equilibrado. Perfeito. Olha aqui que é o futebol. 0-0 não podia ter ponto pra time nenhum, meu filho. Mandar um abraço. Não, mas e se nem você podia mandar for o treinador embora depois também, se ele atacar muito. Se ele atacasse muito, com um homem a menos, Marcão, pelo amor de Deus, ele ainda foi melhor no jogo. Olha como é que é o futebol. Mas melhorou a hora que colocou o Pimentinho, que era veloz, meu filho. Pra dar trabalho pra defesa do Corinthians. Aí o lateral não desceu mais. Se faz isso desde o início do jogo... Como diria o Falcão, de médico, treinador e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco, não tem jeito. Agora, outro detalhe, viu? O Léo precisa falar um pouquinho dele pra nós, aí. Já passou longe. Fala um pouquinho pra nós aí. Deixa eu dar um abraço ao Igor Caetano, o pessoal que tá ligado. Dinei Ferreira. Aliás, pra não esquecer, ô Alexandre, fala o número de 1 a 33 aí, por favor. De 1 a 33, por favor. 5. Números, por que o 5?
Volante de contenção. Você era volante? Você era volante? Não. Ó, então tá aqui, ó, Dinei Ferreira, ó. Número 5, Cleiton Santos. Cleiton Santos é o ganhador da chuteira lá, número 29. Quem? Cleiton Santos. Pega essa chuteira aí. Mostra, Cleiton Santos. Pega essa chuteira aí, garotinho. Aqui, ó. Tá aqui a chuteira, ó. Lá da Fusion do Dinei Ferreira, o Cleiton Santos é o ganhador. Nós vamos manter contato. Obrigado pela parceria, viu? Pode dar pro irmão, pro neto, qualquer coisa assim, né? É isso aí. Tá aqui, mostramos a chuteira, professor. Aí, ó. Fusion alaranjada com amarelo, legal. Valeu, Dinei. Obrigado, fera, pela parceria. Aí, portanto, o Cleiton Santos é o ganhador. Vanderlei Corintiano tá aqui ligado. Capereira falou que toda segunda tá aí, acompanhando. Valeu, viu, Capereira? Muito obrigado, viu, um abraço, fera? Danilo Lopes aí, hein, rapaz? Danilo Lopes também. Esse é fera, hein? Tá ruim de cerveja ele, viu? Tá ruim de cerveja o Danilo Lopes. Vanderlei Corintiano tá aqui, ó. Ele e o Thales, o Danilo Lopes e o Thales, trabalhando muito aí pra deixar o polo esportivo em condições aí, hein? O pessoal parabéns pelo trabalho. E tem gente que tá falando também de cerveja, leva sacolinha aí, com gelinho e tudo dentro, hein? Rapaz! Vamos falar do Léo, a experiência dele, que eu acho que é o assunto mais interessante pra gente fechar o bloco, liberar os meninos e já chamar um intervalinho pra falar com o Marcelo. Vamos lá, Léo. Então, minha experiência com futebol, né? Estive aqui nas categorias de base da Francana até 2006. Fui pro Taubaté, joguei no Taubaté até 2009, 2010. Profissional? Não, juniores. Aí tive um convite para ir para os Estados Unidos em 2010 para jogar. Fui embora. Voltei em 2014, em dezembro de 2014, porque tive 2 cirurgias de ligamento cruzado no mesmo joelho. Voltei, comecei a trabalhar com o Alexandre, trabalhamos no Botafogo, trabalhamos depois no comercial. Nesse meio tempo, como o Alexandre já falou, eu joguei com o filho do treinador do Barcelona, o Jordi Vinyals. Ele me abriu as portas do Barcelona, fiquei em Barcelona quase 2 meses aprendendo toda a metodologia de trabalho, desde o sub-8 até o profissional. Na época, o ataque do Barcelona era só Neymar, Suárez e Messi. E naquele ano ganharam a Champions League, foi a primeira vitória da Champions League, na época a primeira do Neymar. Voltamos, trabalhamos junto, voltei para os Estados Unidos, trabalhei em comissões técnicas também, e aí voltei para cá, trabalhamos no Batatais, e hoje, com esse prazer de estar aqui na Francana. Olha, eu tô achando assim, né, vou rifar gasolina aqui. O cara vai na Europa, Estados Unidos, tanto de coisa nova. O homem fala assim, não, ficar copiando as coisas deles, não sei se eu tenho essas peças na mão, ué. Como é que faz? Como é que briga ali no... A questão da qualidade O Alexandre falou assim, não, mas se eu vou ter peça pra fazer isso, e aí? Vai ter. Como é que você faz pra resolver essa parada com ele lá? Porque eu e o Alexandre, vocês podem ter certeza, o nosso sarrafo é muito alto. Nós vamos trabalhar sempre com um jogador de qualidade. Jogador que vai trazer o máximo sempre dentro de campo. E aí entra a qualidade. Vai ter que ter qualidade para jogar. E dentro dessa qualidade... E ele escuta essas coisas modernas que você trouxe lá, ele gosta? Escuta bastante. Moderna não, diferente, porque cada país tem a sua particularidade. Sim, sim. Não adianta você querer jogar o estilo europeu, se o futebol aqui é outro. André, mas o sistema aí que eu tava falando, a gente dos 10 fala de jogadores sistema, mas... na área... daqui a pouco isso aí é moda. Barcelona jogava com uns 10 jogadores dentro da linha da área. Você tá entendendo? E aí, sabe por que eu perguntei pro treinador? Porque era uma situação nova pra mim. Sabe por que ele falou? Sim. Léo, minha bola aérea é muito ruim. Eu estou me defendendo. Se eu tirar... Na época tinha a Adama Traoré, que hoje tá no Wolverhampton, na Inglaterra. Se eu tirar a Adama Traoré e tirar Munir e botar Munir na frente com a Adama... No escanteio, eu perco jogadores que ou estão no rebote ou estão dentro da área brigando. Eu posso tomar um gol de bola parada. Eu já ouvi isso também. Me desculpa, Léo. Portanto que os jogos hoje terminam tudo 1-0, 1-1, 2-1. É absurdo, né? Eu me lembro de um treinador, estava até comentando com o Alexandre aqui agora, Léo, que nessa época do escanteio ele falava para mim, você não vai marcar ninguém. Fica na beirada do campo, que essa bola vai retornar, vamos ter contra-ataque. A gente tem um exemplo disso. Tinha uma Copa do Mundo, Brasil e México, o Juan Carlos Osório mandou 3, 4 jogadores do México. Lembra disso? Na linha. Lembra disso? Brasil, os primeiros 15 minutos, perdido. Depois, há modificações táticas,
traz um volante, prende mais, segura o William, deixa o William sair um pouquinho mais por dentro. E aí, nessa situação, o Brasil consegue se superar. Mas lembra do jogo, o Brasil sofreu também todos os escanteios. São metodologias de trabalho. Cada treinador pensa se eu Fábio Carille no Corinthians, tomando gol de bola aérea todo jogo. O que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro se proteger, para depois ele ir lá e atacar. Carille foi campeão brasileiro fazendo isso. É ruim pro futebol que a gente pensa no Brasil? Talvez seja. Para nossa escola de jogo, para o que nós brasileiros acreditamos de futebol, é ruim. Porém, traz resultado. Carille tá aí de novo no Corinthians. E Juan Carlos Osório, que foi no São Paulo, jogou, foi para cima, saiu. Saiu do México também. Corinthians aqui é o quê, rapaz? Que tal de Henrique jogando lá? Não há treinador que dá Eu posso fazer um comentário em relação ao que a gente está discutindo sobre a evolução tática, uma possível evolução tática ou a forma bonita de se jogar? Eu costumo dizer o seguinte, que com a posse de bola, eu quero que a minha equipe jogue. Sem a posse de bola, ela vai marcar muito. Ponto. E a gente não pode esquecer o seguinte, a nossa briga ela vai ser eterna, porque a gente perde uma Copa do Mundo com uma seleção de 82 precisando de um empate. E a gente ganha em 94, na qual a gente fala que é pior. Então, o que valeu? O título ou não? Quer dizer, essa briga nossa ela vai ser eterna. Eu acho que está aí, talvez, essa grandeza, essa riqueza do futebol, né? A gente poder discutir. Sabe quando vai acabar isso? Eu tô do lado com o Alexandre 94. no lanchão, primeiro tempo 0-0, saiu o escanteio, o Alexandre pegar e falar, vem aqui, menino. Vem pra beirada do campo aqui, sai a segunda bola, ele pega e faz o gol. Aí os caras vão lá, eu só espero que eu não tome gol pra ninguém me criticar, que eu não tô com a marcação correta. Agora sabe por quê, Beco? Você falou que fica 1-0, 1-1? Porque o jogo Palmeiras e Corinthians. Corinthians ganhou de 1-0. O lateral do Palmeiras aqui, o atacante do Corinthians aqui, o atacante do Palmeiras aqui, em vez de encarar o adversário, ir pra linha de fundo, o que ele faz com a bola? Recua a bola pro volante, né? É só encarar o adversário. Ó, tá faltando enfrentamento do jogador brasileiro. É tudo medroso, pipoqueiro. A verdade é essa, o jogador de futebol. Ele não encara mais o adversário. Eu não vou usar essas palavras, porém... Aqui você pode falar, pro jogador você não vai falar, mas era pipoqueiro. Antigamente o jogador brasileiro tinha uma característica de drible, tinha uma característica de 1 contra 1 muito forte. Essa característica se perdeu até por outras situações, processo de base, categoria de base no Brasil... muito copismo, igual o Alexandre falou, da Europa. Acho que nós brasileiros temos nossa característica do jogo, que nos trouxe 5 títulos mundiais, nunca vamos esquecer disso. O Brasil é muito forte, sim, e é forte quando respeita as suas características. O brasileiro gosta de futebol bem jogado, de 1 contra 1, de uma tabela bonita, um meia. O brasileiro gosta do meia clássico, do ganso. E tudo essa Cadê eles, Léo? Cadê eles? Os meias são raridade, né? Os meias são raridade. Mas só lembrando, só um pitaco. França foi campeã mundial. Jogando atrás da linha da bola contra-ataque. Pegando linha de 5 lá atrás e tentando quebrar a linha de 5. Se o Tite, vamos usar a nossa maior referência, que hoje é o treinador da seleção brasileira. Se o Tite põe linha de 5 na seleção brasileira para jogar contra a Bélgica, ele não descia no aeroporto no Rio de Janeiro. Mas aí, nessa da França, quebra essa marcação. É aquilo que o Marcos Silva volta na palavra. Pipoqueiro, os caras tá com medo de dar um finto e errar. Eu tive a oportunidade de acompanhar a seleção da França e me chamou bastante atenção, porque era um momento, a França, quando teve a Copa no Brasil, ela permaneceu em Ribeirão Preto, então eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ele, achei muito interessante, o Deschamps já tinha uma grande base dessa seleção, foi campeão do mundo agora, então a gente fez uma série de treinamentos. E o que o Léo colocou, talvez uma questão de paciência, sobre uma forma de se trabalhar, sobre uma característica na qual a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente não consegue ter sequência. Eu vejo hoje no futebol brasileiro uma salada muito grande, a base, a gente falou sobre meia, o Brasil sempre teve jogador com qualidade, porém, quando a gente fala em termos de copismo, e principalmente nos meninos da base, eu penso que a gente tem errado muito. A gente fala sobre método globalizado, sempre que talvez o jogador não consiga dar um passe. Como é que eu falo sobre método globalizado se o cara não dá um passe direito, não consegue cabecear uma bola? Então, talvez em relação a isso a gente tenha bastante problemas de evolução, e quando chega no profissional muitas vezes não são preparados. A gente acaba de ver um Pedrinho num Corinthians, um ótimo jogador, porém tendo dificuldades na parte física dele. E não pode esquecer que o Messi foi jogar com 22 anos.
Ele joga no Barcelona e praticamente é lançado de uma forma bem direta com 22 anos de idade. Então nossos jogadores jovens são lançados de uma forma muito precoce e são muito cobrados em relação a isso. Então se a gente não trabalhar a nossa base de uma forma eficaz, com calma, respeitando talvez o que a gente pensa como metodologia de trabalho, ou seja, o que o brasileiro tem de melhor, a gente vai continuar sofrendo. Olha, algumas perguntas aqui. Primeiro o Gordinho Fradique tá te mandando um abraço, viu, Léo? Foi roupeiro da Francana. Maria Eunice elogiando o programa. Felipe Patrocínio, ping-pong. Felipe Patrocínio quer saber quantas contratações ainda chegarão até a estreia. Hoje a Francana tem, com a chegada do João Vitor, 15 jogadores, é isso? A gente aí tem mais ou menos Ou você precisa de mais quantos, né? Umas 6 contratações. A Francana planejou de 18 a 19 para iniciar o campeonato e depois ir repondo, é isso? Pode ser que tenha alguma mudança, claro. Eu torço até para que tenha uma mudança positiva, que a gente consiga trazer mais. Mas a princípio é esse o nosso pensamento. Essa é a pergunta aí. Agora o Igor, tem gente concordando, o Cabo Pereira concordando com o Marcos Silva, que é tudo pipoqueiro. Agora o Igor Caetano tá dizendo o seguinte: importante é subir. Se ganhar de 1-0 todos os jogos e subir, tá valendo. Tá vendo verdade? como é que é a diversidade de opinião aí? Se tiver até com desempatinho também, Alexandre, faz parte. Ganhou tudo de 1-0 e subiu, moço? Agora, Alexandre, quanto tempo que você precisa desses jogadores para você estar tranquilo até no início 7 de abril? Pois é, como você eu falei, deles. a gente tem uma data o mais rápido possível, claro. Vocês não têm ideia da dificuldade que é em relação a isso, aquilo que eu falei, entre você ter qualidade, porém essa qualidade que muitas vezes ela não está sendo viável, o momento em que a gente pode estar trazendo esses atletas, propriedade e o que a gente tem em mãos para poder utilizar. Então a gente vai ter que ter essa equação para ficar forte o mais rápido possível. Bola rolando, o torcedor vai ter chance de ver esse time antes da estreia em algum amistoso? E para quando mais ou menos estaria marcado esse amistoso? De 3 a 4 amistosos. Amistosos mesmo ou jogos treinos? Como é que vai ser? Para o torcedor poder conhecer o time. Eu entendi. Não, eu não vejo problema em ter que abrir algum trabalho. Tá? Até porque, por mais que não entendam, amistoso ou jogo treino para a gente serve para que a gente possa fazer variáveis, para que a gente possa ter observações para utilizar no campeonato. Tá? No Brasil se leva muito em consideração a questão do resultado final. Porém, para a gente não discute isso. Mas eu não vejo problema em termos de abrir os trabalhos para que o torcedor possa assistir. Alguns nomes de time aí que pode estar contactando para fazer esses jogos? Por ser mais perto, né? Eu acho mais fácil. E pelos relacionamentos que a gente tem, o Botafogo, Comercial, Ferroviária. Uberaba, Uberlândia, todo ano é o mesmo time. Batatá. Araxá. Na verdade facilita, né? Por questão de logística para a gente, né? Uberaba, Uberlândia, por que não? Uberlândia, o Vantuí Rodrigues geralmente tá no Uberlândia ainda? Tá lá? Não, chega, vamos pro Botafogo. Não, Botafogo é uma baita experiência, gente. A gente tem que entender que o Botafogo hoje tá... como é que sarrafo de corte. O sarrafo. Mas o Botafogo ano passado... Não vai mandar o time dele Botafogo ano passado ele fez amistoso aqui com os juniores. Sem dúvida. A realidade é essa. Não vem profissional. Não, a gente para fazer é viável que venha profissional. A gente tem que ser testado, você tem que colocar o que você quer para observar em teste mesmo. Amistoso não conta ponto. Mas dá problema, a gente sabe disso. Mas assim, a gente não está preocupado, a nossa preocupação maior é a questão de você ter que montar uma boa equipe, você poder fazer experiência, alguma dúvida que você tem, quero trocar alguém de posição, quero adiantar alguém ou recuar, amistoso serve para isso. Essa Série A3, jogadores da Série A3, foi você que deu essa... Ou você achou que da própria B1, talvez do ano passado, da captação de alguns jogadores, você não poderia servir para você? Não, a gente não, independente da série, sendo bom jogador, tem jogador que participou da B1 que nos interessa, da A2 e da A3 também, então independente da divisão. Maravilha, Alexandre, queremos agradecer a sua participação, mas já deixar meio pré-combinado um retorno logo aqui no nosso Frente a Frente, com um trabalho, de repente já com o elenco completo, para poder municiar o torcedor com informações mais precisas, né? Porque aí você vai ter um time em mente, já vai ter a construção da equipe para a estreia. Vamos marcar ainda o retorno seu aqui em breve, viu? Olha, vocês não têm ideia da satisfação que a gente tem de estar aqui com vocês. Eu acho que é muito importante a gente, primeiro, discutir futebol, que é algo que a gente ama. Eu acho que isso é maravilhoso. E a gente poder estar falando para a torcida da Francana, né?
o nosso trabalho é feito para eles, na verdade. Então, a gente sabe que é uma torcida que empurra o time, é uma torcida que incentiva. Então, eles podem ter certeza que o trabalho está sendo árduo, está sendo duro, muito sério. A gente tem uma certa experiência em relação ao desenvolvimento de equipes, seja com jogadores mais jovens, né? Me questionaram isso quando eu cheguei. Recentemente, há algum tempo no Botafogo a gente revelou bastante jogadores e dentro desse patamar nós chegamos no final da Copa Paulista com uma base de sub-23. Consequentemente, a gente teve experiência profissional, como eu falei, de ter trabalhado com seleção francesa, de ter ido para a Europa também, se reciclar, fiquei um período na Itália, enfim. A gente ama futebol, é o que a gente mais gosta de fazer e não tem maior prazer do que estar aqui discutindo isso que a gente gosta e colocando para o torcedor da Francana o nosso pensamento em relação ao trabalho. O que você pode falar em relação à possível parceria que a Francana está tentando ou não deu certo com a América lá de Minas? É uma ótima parceria, se vier a dar certo, até em virtude do América, que é uma grande escola, né? Porém, essa parceria, a gente é muito enfático, eu preciso de bons jogadores. Jogadores que venham para poder nos ajudar, isso é fundamental. Vocês irão ou não a BH acompanhar? Porque havia a informação que seria semana retrasada essa viagem. Vai acontecer ou não? A gente discutiu, na verdade tem questões de data, eu também não posso me ausentar e o Léo para deixar treinamento, mas a gente está esperando aí uma resposta em relação a eles, uma questão de lista, de nome de jogadores. Hoje a gente pesquisa muito, a gente analisa muito, né? Mas eu espero com bastante ansiedade que aconteça, porque a gente sabe que a categoria de base do América sempre revelou grandes jogadores. Obrigado, viu, Alexandre? Muito obrigado, boa sorte aqui na Comando da Francana. Léo, obrigado pela participação também aqui no nosso Frente a Frente, aqui no programa do Moringa. Obrigado a vocês. Como o Alexandre disse, e enfatizar isso, a gente está muito feliz realmente por toda a receptividade da cidade, pelo canal que vocês estão abrindo aqui pra gente poder expressar ideias de jogo, o que a gente pensa sobre futebol. E a gente conhece muito da Francana, média de pública muito alta no campeonato, essa ansiedade do torcedor pré-campeonato é boa e pode ter certeza que nós estamos trabalhando duro todos os dias, não temos horário para chegar, horário para sair, porque a gente quer dar o máximo para a Francana e pôr a Francana no lugar que ela merece. Que acredito eu não seja nem a Série 3, para cima disso. Série 2, Série 1, tá bom? Boa noite a todos, obrigado. Que assim seja. Já foi almoçar no Guarazinho ou até hoje ele não te chamou para almoçar lá? Cara, então, é uma correria tão grande que eu ainda não tive tempo de encontrar com eles. Ele visitou esses dias a gente para poder dar um abraço, né? Mas a gente vive uma correria enorme. É o período que a gente mais trabalha e muitas vezes até fora de campo. A gente vai para treinamento, que para a gente é natural, porém fora do campo a gente trabalha muito, a gente pesquisa muito. Enfim, é um momento que não pode ter erro na montagem da equipe, né? Valeu, uma hora ele vai marcar uma noturna, vocês vão dançar passinho lá, viu? Porque ele gosta de dançar passinho. Um abraço, obrigado, Léo, obrigado, Alexandre. Intervalinho comercial rapidinho com a equipe Feras do Rádio, valeu, Léo. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite. E já vamos falar com o Marcelo lá de Ribeirão Preto, que vai explicar como é que vai funcionar a parceria dele com o Inter. Pediu para esclarecer algumas situações que foram colocadas aqui no programa, hein? 8h53 em Franca. Rádio Imprensa. Aqui você faz a diferença. Sindicato dos Comerciários de Franca. Fique sócio. 3722-4053 e 3722-3862. Na hora do almoço ou do jantar, prefira sempre o Moringa Grill. Desde 1991, Zé Verdura e toda a sua família estão sempre prontos para bem atender você. Moringa Grill, Avenida Hélio Palermo, esquina com a Rua Evangelista de Lima. Pensou Móveis? Pensou Móveis Baldini, onde você encontra a linha completa em camas, camas box, guarda-roupas, armários, conjuntos de mesas, rack, painéis, cômodas, beliches e colchões. Você que mora em sítios, chácaras, fazendas e cidades da região, nós entregamos e já montamos na hora seu produto sem nenhum custo adicional. Móveis Baldini, Avenida Chico Júlio 3464, em frente à cadeia do Jardim Guanabara. Telefone 3701-1330. Móveis Baldini, onde tudo é mais barato. Tênis
Sixth Street. Na Sixth Street, você encontra tênis moda casual, linha completa para basquete e skate. Sixth Street, marca genuína francana. Compre pelo nosso site www.sixthstreet.com.br. Tênis Sixth Street. Sixth Street, tênis moda casual, basquete e skate. Compre pelo site www.sixthstreet.com.br. Equipe Feras do Rádio, um show de cobertura esportiva. Opa, maravilha, 8h54, frente a frente o programa do Moringa com a equipe Feras do Rádio, que vai falar agora com o Marcelo Silva, que é empresário lá da cidade de Ribeirão Preto, está conosco aqui no nosso frente a frente. Ele manteve contato conosco na semana passada, até porque estava acompanhando o programa lá em Ribeirão Preto, né Marcelo? E em relação a algumas colocações, eu queria fazer alguns esclarecimentos aí do que foi dito com relação à parceria, o trabalho que agora me parece você vai fazer também com a Inter de Bebedouro, no Sub-15, Sub-17 e Sub-11, Sub-13, a equipe do Internacional que vai estar junto com você nesse trabalho, é isso, né? Seja bem-vindo ao nosso frente a frente. Boa noite a você, Marcelo Silva. Boa noite a todos, eu vim aqui hoje para esclarecer algumas coisas que foram ditas, né? E já respondendo a sua pergunta última que você fez aí agora, o nosso trabalho, vamos fazer tudo por Ribeirão, desde o 11 ao 20. A Inter de Franca decidiu não mais participar conosco, tá? O próprio Internacional tomou a decisão de não fazer parte mais? Decisão da própria Internacional, porque até mesmo a gente está fazendo uma nova parceria. A Internacional, ela tá... A Internacional de Bebedouro ou daqui de Franca? Franca. De Franca que não quis mais. Né? A de Franca, eles já estão federando o time, feminino e vão já disputar esse ano pelo feminino. E o ano que vem, já vamos participar junto também com a Inter de Franca nas categorias de base, porque a Inter de Franca vai ser federada o ano que vem para jogar a categoria de base, até mesmo profissional. Então aí você também vai fazer parte do processo aqui das categorias de base no Campeonato Paulista. Já tive um convite da diretoria da Inter de Franca para participar com eles o ano que vem. Aliás, o projeto é no ano do centenário disputar o profissional, né? Correto. O projeto da diretoria do Internacional da Santos Dumont é que no ano do centenário, daqui a 3 anos, dispute o campeonato profissional da segunda divisão, né, Marcos Silva? Exatamente. É isso que foi falado na posse na última sexta-feira, né? Que o Edmar, né, presidente, né, montou uma nova diretoria, a verdade é essa, é praticamente uma nova diretoria do Internacional, com muitos jovens trabalhando, né? Ali o Edmar como presidente, o Daguia é o primeiro vice e o Maurício Chinagra é o segundo vice. E aí, para responder nas categorias de base, tem o Valtinho, tem o João Vitor, né, que é filho do Valtinho, tem o Francésio, que é diretor das categorias de base também. Estão querendo fazer não vou falar uma revolução, né, nas categorias de base, mas como eu poderia dizer, colocar gás novo, né, aí nas categorias de base do Internacional, viu, Adriano? Mas aí mudariam todas as peças ali? Pelo que eu andei conversando o Inácio com algumas pessoas... vai ficar no Sub-17. O Inácio não está no Sub-17 da Francana? Esse ano sim. Esse ano o Inácio está no Sub-17 ele está no Sub-17 da Francana. Ele e o Fernandinho hoje são funcionários da Francana. Não, e pegando um gancho do Marcão aí, o Nené da WA também, né, Marcão? Parece que volta ao Internacional também. Isso é uma parceria muito boa, né? O Nené é a pessoa, verdade. Um dos principais dirigentes de Franca, né, Adriano? Que se afastou, ficou ausente. E lá no dia da apresentação, a gente viu ele ser apresentado. Fiquei muito feliz, que é uma das pessoas que gosta muito do esporte francano. São pessoas que têm histórias que se misturam, né? Você fala de Dagui e não falar de Inter, não tem como, né? Sem dúvida, sem Mauricinho Quinaglia, né? Que também é o próprio Zenga, que tem uma história dentro do Inter. São pessoas que se afastaram durante o tempo do Internacional. Eu acho que isso foi ruim pro Alvinegro. É que o mais importante, né, Marcão? Naquela entrada, o Marcão até deu uma mini palestrinha lá, Adriano. Você vê, Adriano, que a vontade do Internacional, dessa diretoria desse ano, Adriano, parece que é um pouquinho diferente, Adriano. Tem mais pessoas imbuídas nisso aí. Porque de primeiro era um pecado, né, Marcão? Só dava o presidente e ninguém mais. Coitado, só ele na mão dele. E agora, Marcão, pelo que eu vi lá, o Pelos nomes tá que anunciaram, futuro, né? Viu? Pelos nomes que anunciaram, pessoas que querem trabalhar em prol do Internacional. Sem dúvida. Agora, em relação a que você estava ouvindo a semana passada, até o Marcelo me ligou, não, vocês estão falando alguma coisa envolvendo a minha empresa. Eu quero esclarecer, até falou em relação à Francana.
A Francana mesmo nunca fez colocação nenhuma a seu respeito aqui no programa, para ser bem honesto. A gente está fazendo colocações para entender o processo, questionamos a questão de... achamos estranho um atleta pagar 2.300, que foi o valor que... R$ 2.500 foi cobrado ano 2.500. passado. Foi 2.500. feita a campanha de R$ 2.500 por atleta. Que era algo que, por exemplo, a informação que não foi passada de maneira prévia, mas não são informações que a Francana veio questionar, não querendo defender a Francana, longe disso. É porque a Francana não questionou nada a respeito dessas informações. São informações de que pais de garotos questionavam, na verdade. Aí você poderia explicar isso, Marcelo? Eu posso. A questão do valor cobrado ano passado, de R$ 2.500, foi inteiramente gasto isso no próprio... Oh, meu Deus. Nas despesas do campeonato? Nas despesas do campeonato, em geral. Eu digo até porque no início eu fiz uma reunião com todos os pais que queriam participar. Foi dito para todos eles que teria o valor, que esse valor seria levantado através de ações. Todos eles concordaram com isso, não teve um que quis sair fora, até mesmo porque é um campeonato de alto nível, de visão para os garotos. Teve... No início eu disse dos valores e disse para eles que no final seria prestado conta de todos os valores. E isso foi feito. De tudo que foi gasto, centavo por centavo, isso foi feito para todos eles, para poder ficar bem claro. Até fiz uma reunião essa semana de novo aqui na Inter, da mesma forma, alguns pais que vão participar com a gente, porque até mesmo a Inter me cedeu alguns atletas para participar com a gente esse ano. No final de tudo... Mesmo valor, Marcelo? Esse ano de novo, mesmo valor? Esse ano não é o mesmo valor. Até mesmo está sendo o valor que eu disse que a gente teria que arrecadar por atleta, no valor aproximado de R$ 2.700, tá? Um atleta de baixo nível, que não tem nenhuma condição, Marcelo. Então esse não vai chegar lá. Participa sim, participa, porque aqui em Franca, 70% do que participou com a gente ano passado, era tudo de baixa renda. A gente levantou todos os valores, foi levantado em ações. Eu vim aqui em Franca, fiz almoço, a gente fez uma festa, um almoço, uma costelada para poder levantar dinheiro. A gente levantou R$ 800 por atleta numa festa. A gente fez ações de pizza, a gente fez ações de uma rifa, de uma moto, que deu também R$ 750 por atleta. Na verdade, não teve o pai que não ajudou nessa condição do evento, aí ele teve que pagar do bolso para ajudar, porque ele sabia que ele tinha que pagar. No final de tudo, eu investi um valor de R$ 20.000, isso foi comprovado para todos eles. O campeonato em si, o ano passado, ficou em R$ 120.000. É brincadeira, né, André? Foi levantado 103 mil. Nós levantamos 103 mil, isso estou falando em categorias 11 e 13, tá? Até mesmo porque a gente participou com as duas categorias aqui. E eu prestei conta para todos, não fiquei com um centavo de ninguém. Foi dito aqui nessa mesa que seria muito fácil fazer um campeonato dessa forma, que eu ouvi até falar que eu fui um aproveitador. Isso foi dito aqui na mesa. Termo aproveitador? Termo aproveitador. Não, assim, que eu acho fácil, essa parte do acho fácil, fui eu que falei, porque você pegar o pai, R$ 2.300, aí fica fácil administrar um time. Fica fácil. Agora o termo aproveitador aqui, eu sinceramente... Eu tenho ela aqui. Eu não lembro de alguém ter falado isso aqui, Eu tenho ela aqui. Agora, Marcelo... Agora que a informação... fica fácil fazer uma categoria de base com o pai bancando, fica muito mais fácil mesmo. Fica, aí é fácil. Mas aí se de repente o atleta... Com quem é o vínculo do atleta, Marcelo? O atleta é totalmente do pai. O atleta não tem vínculo nenhum com a Francana, não tem vínculo nenhum com a gente que organizou o campeonato pela Francana, tá? Porque até mesmo se são atletas sub-11, sub-13, não se pode ter contrato com atleta 11, 13. A partir dos 15, né? A partir dos 14, né? 14 já pode. Até mesmo igual o pessoal fala, a Francana não quis passar esse ano o 15 e 17, que é as minas de ouro da Francana. Ela passou já 5, 6 anos para Inter fazer. Não estou falando mal, tá? A Francana resolveu fazer esse ano, até mesmo porque eu acho que aprendeu a fazer e cobrar. Porque não é a Francana, eu te falo para você hoje, no comercial é dessa forma, no Botafogo é dessa forma.
Na Inter de Bebedouro sempre foi assim, Catanduvense também é dessa forma, São Carlense é assim. Aonde você for perguntar, todos precisam da participação dos pais. Agora, Marcelo, você disse que o garoto não pertence à sua empresa e não pertence à Francana. Você não está continuando na Francana porque não teve lucro, é isso? Você teve prejuízo? Por que você, esse ano, não quis mais trabalhar na Francana no Campeonato Sub-11 e Sub-13? É porque não teve lucro? Porque você disse que o jogador não pertence a você e nem à Francana. Você é um investidor, você gosta do futebol, você veio para a Franca, um exemplo, ó, o campeonato vai ficar em 120 mil, nós temos que fazer ações para arrecadar 130, 140, seria isso? Nessa categoria de base, na categoria 11 e 13, o atleta não tem vínculo nenhum com ninguém. Ele tem aquele vínculo de ficar do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, ele é federado, ele vai estar liberado. Não pode jogar para outro. E a partir disso ele está liberado. Qual foi a outra pergunta? A pergunta é em relação, que você não, você não continua mais esse ano na Francana, você tem indo para a Inter de Bebedouro. Você disse que o campeonato ficou em R$120 e você arrecadou só 103. Isso. É um negócio, eu concordo com você, é um negócio. Você é um empresário, veio à Franca, porque se as ações dão R$140 mil, você leva lucro. Você continuaria tranquilamente, porque a cidade te apoiou, te aportou, os pais te aportaram. Marcos, não teria lucro. Nunca teve lucro. Se desse 160 mil, o valor que sobrasse no final seria dividido entre 40, que eram 40 participantes. Desde o início nunca teve R$1 de lucro. Eu não participei esse ano com a Francana, até se você perguntar depois para o Anderson, para o pessoal que vai administrar agora a categoria 11 e 13, o Anderson fechou com eles dia 31 de janeiro. Pelo motivo que eu não quis participar com a Francana 11 e 13 esse ano, porque o meu interesse era fazer 11, 13, 15 e 17. E numa conversa nossa anterior, nós iríamos fazer essa parceria, 11, 13, 15 e 17. O Anderson, depois conversou com o Marcelo, a gente pode até fazer a parceria assim, eu iria administrar tudo. Aí o Anderson falou, não, a gente vai fazer uma parceria com o Fran Sérgio, você vai lá e resolve com o Fran Sérgio, pega vocês dois juntos. Eu falei, não quero, eu quero fazer sozinho, sou ambicioso, quero fazer eu. Por esse motivo, ele esperou até dia 31 de janeiro, que ele ainda me ligou, Marcelo, onde você tá? Eu estava no escritório lá na Inter de Bebedouro. Ele falou, Marcelo, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui em Bebedouro. Ele falou assim, você já fechou aí? Eu falei, Anderson, eu já fechei. Ele falou, não, tudo bem, é só para saber se você fechou, porque você fechando, dá uma quebra de contrato aqui e eu posso passar para outro. Nesse dia ele passou pro pessoal aqui em Franca fazer, porque se eu quisesse fazer, eu continuaria fazendo esse ano e mais 3 anos para frente. Isso já era afirmado entre nós, entre as partes, tá? Devido a não poder fazer, devido ao Anderson não liberou 100% para fazer as categorias acima, eu já tinha um contato com o pessoal da Inter de Bebedouro, que tinha interesse que a gente fizesse, isso já desde outubro, novembro do ano passado. Até mesmo foi dito aqui, o dia que o pessoal estava aqui do Rosen Boys, eles falaram assim, porque a gente, eu acho que às vezes por problema com a Inter, alguma coisa desse tipo, falaram assim, porque nós não pegamos a Inter de Bebedouro porque a gente não quis, porque a Inter de Bebedouro nos procurou, o Barretos nos procurou, eu procurei o Júnior, que era o presidente anterior da Inter de Bebedouro, e perguntei para ele, Júnior, algum dia vocês ofereceram a categoria de base para o Rosen Boys? A resposta foi simples, nem conheço o Rosen Boys. Aí a pessoa vem aqui e fala que foi oferecido para eles. O Júnior não ofereceu, o Renato, que é o nosso atual presidente, nunca ofereceu, eu nunca ofereci também. Aí vem aqui e fala, porque foi oferecido, nunca na vida. Teve uma outra questão aqui, que eu fiquei um pouco chateado, que foi dito também, que com palavras do presidente Anderson, essa empresa de Ribeirão deu problemas, por isso não vai fazer. Nesse dia eu peguei esse áudio também e mandei, Anderson, você me explica isso daqui? Ele falou, Marcelo, você nunca me trouxe um problema, nem para mim, nem para Francana. O único problema que teve foi com alguns pais. Isso teve problema com alguns pais. Teve pais que achou que não deveria ajudar de forma alguma e o filho dele teria que jogar porque era de Franca e quem administrava era de Ribeirão. Às vezes eu comento, falo para a pessoa, olha, seu filho vai jogar um campeonato paulista com a gente aí, é a oportunidade deles. No primeiro jogo que ele jogou com a gente lá em Ribeirão, que foi contra o Comercial, um observador técnico do Corinthians estava lá,
No primeiro jogo, chamou 4 meninos sub-11 e mais 3 do sub-13 para fazer uma avaliação com o Corinthians. Aí a gente que comenta, fala, eu ainda falei, esses meninos não vão, não tem como ir, porque eles são muito humildes. E para fazer uma avaliação no Corinthians hoje, uma semana, o pai não gasta menos de R$ 1.500. Uma semana. Aí você fala pro pai, me ajuda aqui, vamos fazer o campeonato, vamos fazer na cidade. R$ 2.500, aí ele acha que é muito, ele acha que a Francana tem que pagar. A Francana, infelizmente, não tem dinheiro hoje para custear a categoria de base. No entanto, ela terceirizou todos os anos para a Inter, fazer os 15 e o 17, e terceirizou para a gente um ano, para a gente fazer o 11 e o 13. Foi tão bem, porque há 5 anos, ninguém quis participar em Franca, né, 11 e 13. Agora esse ano deu até briga, deu questão de falar besteira aí, deu de monte. Agora todo mundo quer fazer. Não tem lucro. Para mim não tem lucro porque foi aqui em Franca. Para eles vão ter lucro porque são atletas que eles vão trazer atleta para a escola deles. Essa é a questão, é o lucro que eles estão visando, encher a escola de atleta. Só pode ser isso, porque eles também vão cobrar o mesmo. Já ouvi falar que vão cobrar, tá? Que vão cobrar R$3.000. Eles disseram aqui também que iriam cobrar. Então, aí eu vou ponderar algumas situações, você vai me esclarecendo. Primeiro, você sofreu pressão de pais no ano passado. Sofri. Sofreu pressão de pais. Sofri. O fato deles, que tipo de pressão? O fato deles pagarem não cria esse poder de pressão? Porque tá tudo na mão, eles estão bancando tudo. Eles bancaram. Não estou dizendo que tá certo ou tá errado, estou dizendo que cria essa situação. Você escutou alguma coisa de pais, né, Adriano? Por isso que a gente está questionando. Eu vou chegar lá. Então, eu vou chegar, estou indo por parte, mas eu vou chegar nessa parte dos pais aí já. O pai, ele pagou, ele ajudou a patrocinar o filho dele, né? Ele ajudou de certa forma a patrocinar o filho dele. Aí quando ele patrocinou, ele acha que está no direito que o filho dele tem que jogar. Não é assim, porque a gente está participando de um campeonato de alto nível. Nem todos que estão ali, se está no banco, pode entrar. Mas acaba entrando quem não tem condições de jogar porque pagou. Não. Isso acaba acontecendo. Tem atleta que não jogou nenhuma vez? Tem atleta que eu disse que não iria mais participar porque o pai tinha dado uma média de um valor de R$1.000 e não queria participar das ações. E ele falou que, porque eu vou na rádio, porque eu vou não sei aonde, me ameaçou de morte. Eu tive ameaça de morte. Agora eu vou... E simplesmente eu falei, o seu filho não vai jogar, não é ameaçando as pessoas que você vai pôr seu filho para jogar. Me permita uma situação, Marcelo. Primeiro é o seguinte, eu volto a esclarecer, não estou aqui trabalhando de advogado, mas a Francana nunca foi em programa de rádio, nem jornal, emissora nenhuma, falar dessa parceria. Então tudo que fala assim, a Francana nunca esteve aqui e nunca ouvi nada escrito. Não estou fazendo advogado da Francana não, nada disso. Agora... Com relação à parceria, quando teve problema com os pais, já que você tocou nesse assunto, é um assunto que eu não tocaria, mas já que você deu abertura, eu sinceramente fiquei horrorizado. Porque eu via você de um lado e pais de outro, sinceramente, situação de descontrole. E quando uma pessoa falou assim, olha os áudios, eu ouvi os áudios, falei assim, eu não vou pôr um áudio desse no ar, porque é um absurdo pôr isso no ar. Até porque isso não é questão de imprensa. E depois ainda falei para uma pessoa que me encaminhou os áudios. Resolveu aí. Aí eu sei que o Anderson te chamou para conversar sobre isso. Porque foi o que me disseram. Mas não do Anderson eu ouvi isso não. Ouvi de pai. Resolveu, sabe quanto que resolveu? Aí não, deixa eu chegar. Aí eu cheguei para esse pai e falei assim, olha, ainda bem que resolveu desse jeito, porque ficam marmanjos que na teoria deveriam ter o equilíbrio, batendo boca daquela maneira absurda, e acaba criando constrangimento para um garoto, colocando uma situação de um garoto, uma situação de constrangimento. Porque os termos utilizados nos áudios, você sabe que eu não estou mentindo. Que os termos absurdos para quem deveria manter o equilíbrio dos dois lados. O pai do atleta e no seu caso também. Porque os áudios, eu tenho os áudios guardados? Eu tenho, mas vou no meu áudio você não tem. Meu não. Coisas, você pode ter áudio do nosso professor que discutiu com eles. Você pode ter áudio do Bruno, que é um parceiro meu que também falou algumas coisas. Mas tem áudio seu também, que você falou com pais. Você sabe que falou, mas não eu não ia tocar nesse assunto, porque sabe por quê? Eu acho que os garotos ficaram no meio de uma briga
Mas as brigas absurda. não era feita na frente dos Uma garotos. briga- Não, mas você acha que os garotos não ficaram sabendo o que aconteceu? É porque aí o pai foi lá e Não, falou mas pro filho. sabe, cara, é Aí uma situação a assim. questão, igual você comentou Não do houve pai, exemplo de adulto. Sabe como é que foi resolvida, Adriano? Sabe como é que foi resolvido? Simples, amigo, você tem que completar o seu valor, porque o pai, ele chegou num X valor, R$1.000, e o filho dele estava jogando todos os jogos. E eu tinha um menino que estava no banco, da mesma qualidade, que tinha já pago o valor de R$2.500. Então... Aí cai no que eu falei, quem paga mais se sente um direito de pressionar e Então, querer o mas filho o cara dele pagou jogando. mais e ele estava no banco. Aí como é que resolveu o problema? Quando eu falei assim, ó, para esses pais que te reclamou, que foi 2 ou 3, quando eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, o seu filho tá fora. O seu filho não vai mais participar. Eu disse pro pai. Eu posso falar aqui, se ele estiver ouvindo, ele sabe disso. Eu falei, ó, seu filho não vai mais participar. Quem tem que participar é aquele que já me pagou tudo e tem a mesma qualidade. Até mesmo tinha menino que não tinha qualidade e só participou porque era muito querido do treinador. E eu não intervi nisso. Nunca intervi nisso. Aí cai na situação quem porque era o treinador pagou, da né? equipe? Do Sub-11? Era o Edilson. Sub-13 era o... Era o Tato Kamassuti. Agora, uma pergunta só. Marcelo, informações que chegam, o pessoal vai ligando. O Edilson, no caso, foi citado também, tem o direito de dar a versão dele, tá, Edilson? Você foi citado aqui na mesa pelo Marcelo e fique à vontade para dar a sua versão, porque aqui a gente ouve todos os lados. Tem a informação, Marcelo, que 2.500 estava sendo cobrado, né, dos garotos. Desde o início, quem pudesse pagar à vista, pagaria à vista os R$2.500. Não sei se aconteceu isso, porque a informação que a gente tem... Aconteceu. Tive dois pais aqui em Franca que se o Sub-11 ou o Sub-13 não passar para a segunda fase, seria devolvido parte desse dinheiro. Todo o dinheiro. Foi devolvido? A Sub-11 não passou para a segunda fase, Sub-11 né? não passou para a segunda fase. Houve devolução de dinheiro para algum pai? Não, não houve. Não houve, porque Mas desde houve o essa início, promessa? Isso eu estou perguntando. Não, a promessa houve. Desde o início foi dito para todos eles. É um grupo, somos 40 pessoas. Se o Sub-11 passar e o Sub-13 não, o dinheiro vai continuar sendo usado para aquela categoria. O dinheiro só retorna, só vai ser devolvido quando finalizar. Finalizou o 11 e o 13, todo mundo desclassificado, aí o dinheiro que tiver em caixa é devolvido. Porque então, o dinheiro do Sub-11 seria utilizado também no Sub-13. E do 13 no 11, da mesma forma. Marcão, eu tenho outra ideia. Não, porque a informação que eu tenho, que o Sub-13 era de Ribeirão Preto. Não, mentira. E o Sub-11 era aqui da Francana, com o Edilson, que tinha formado, o grupo foi treinador, com os pais. O Sub-11 seria basicamente a maioria dos jogadores de Franca. São 22 atletas, Sub-13, 8 era daqui de Franca. O meu compromisso com a Francana era que eu colocasse no mínimo uma categoria. Eu coloquei uma categoria e meia. O acordo foi, ó, o Sub-13, a comissão técnica é de Ribeirão Preto e o Sub-11 era de Franca. A comissão técnica do 13 era de Ribeirão e a do 11 era daqui de Franca, que era o Edilson. Estou dizendo, foi um combinado, por isso estou dizendo. Mas era para mim ter feito o quê? Somente uma categoria. Por exemplo, o 11 teria que ser feito 100% aqui em Franca. E foi feito. E o 13 não teria necessidade nenhuma de eu colocar nenhum atleta. Essa foi a minha pergunta. Mas eu coloquei 8 atletas sub-13 daqui de Franca, que a Inter, que o Fran Sérgio me cedeu. Até mesmo já disse para ele, procurei ele para essa nova parceria com a Inter de Bebedouro, porque para mim hoje é a melhor escola de futebol que a gente tem na região, são os melhores atletas. Perdemos lá em Santos perdemos aqui, na verdade, né? O último jogo. A classificação foi aqui, Franca. Agora eu não me recordo. Não lembro o nome do time lá de Santos. Mas a gente perdemos aqui nas quartas de final. Jabaquara. Perdemos aqui, até mesmo porque eu tinha 2 atletas da Francana, do Fran Sérgio, da Inter, que machucou, estava quebrado. Quebrou o pé, um quebrou a mão, machucou o dedo. O jogo lá de ida a gente fez 0-0. Se a gente tivesse esses atletas com a gente, que era o João e o outro eu não lembro o nome dele, o outro era o Dadá, filho do Dadá. Se a gente tivesse esses meninos com a gente lá em Santos, a gente tinha ganhado lá. São atletas aqui da Inter e que vão participar, já fiz o convite para participar com a gente esse ano. Alguns deles já falou que vai participar com a gente no 15, que tem possibilidade. Tem alguns meninos do 13 que vai participar também com a gente. E o futebol, vamos dizer hoje, categoria de base, gente, não precisa de se discutir em lugar nenhum, a não ser, vamos dizer, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, esses daí, eles bancam. Mas dali para baixo,
categoria de base, ou tem alguém administrando e fazendo alguma coisa, ou não participa. O Marcelo só trabalha com isso, Marcelo? Ou tem outro trabalho? Não, isso para mim, eu tiro como hobby. Entendeu? Eu tenho uma empresa em Ribeirão Preto, trabalho com ferramentas, máquinas. Porque se o Marcelo trabalhava só com isso, Marcos Silva, pode ter certeza que ele tinha que ganhar alguma coisa sobre isso. Não, eu não estamos questionando isso aqui. Não, né? hoje a gente... Agora, a partir do momento, esses valores, igual o Adriano fala, de 2.500 a 2.700, eu acho que o Marcelo sempre vai ter esse problema. Pode ter certeza, Adriano. Quando um jogador não ir bem, não for ser colocado, os pais vão ser questionados. Agora, por que pega essa responsabilidade, Marcos Silva? Se o meu filho for, 2.500, ô Marcelo, obrigado, eu não posso. Agora você junta tudo, ô Marcos Silva, e dá. Aí no meio do campeonato, seu filho não joga, aí você vem questionando alguma coisa. Então você tem mais cuidado. É igual assinar a várzea que assina todo mundo. Aí chega no fim e fala, por que tinha outros pênaltis? Só teve quem teve mais gol. Então... Conheço ele hoje, vi hoje. Esse moço não vai estar trabalhando também para não ganhar. Ele não vai trabalhar para não ganhar. Os pais têm que saber disso. Agora, quando fosse fazer isso aí, Marcão, tem que estar sabendo direitinho. Olha, você está pagando aqui, o seu filho pode não jogar. E se o seu filho não jogar, Marcão? E você acha, Adriano, que nesse jogo... Vai os melhores, Adriano? Me lembro da época do Palmeirinha, Adriano. Quem jogava era Ricardo, era Branco, era Cléo, era Vagnin, porque era donos. Você lembra aqueles loirinhos lá? Os pais eram donos, que riquíssimos. E nós, Marcos Silva? O pé de cachorro lá, o que chute, que às vezes nem deixava nós entrar para treinar um pouquinho, Adriano. E os que mais jogavam, Adriano. Então, às vezes, nós vamos criar uma deficiência do bom jogador. Não ser aparecido, Adriano. Então, mas aí é que eu citou o caso do menino que tinha pago 1.000. O menino tinha condições, o menino poderia ter um futuro, de repente, poderia ser um atleta aproveitado num futuro pela Francana, alguém poderia ter, de repente, encampado. Não, você não pagou, você não joga. Mesmo sendo uma promessa, isso vai acontecer também. Tinha condições de pagar, às vezes não tinha. Não era justo perfeitamente ter um menino no banco que pagou o valor, né? Trabalhou em ações para poder participar, não era justo ele também ficar no banco e o outro que estava fazendo inferno ali no meio, fazendo discussão, pondo um contra o outro, e não era justo esse jogar. Eu te falo para você, teve um jogo... Mas se tivesse um jogador com esse perfil, eu não estou defendendo o atleta, estou discutindo os vários ambientes de uma categoria de base. Um jogador que promovesse o mesmo tumulto em ambiente, mas tivesse pago os 2.500, ele também seria dispensado? Só promove tumulto aquele que não quer ajudar. Só o cara que não quer ajudar, ele promove tumulto. É simples. Aí eu igual você falou que deve ter algum áudio, às vezes tem áudio meu falando assim, ô pai, se você não me ajudar hoje aqui financeiramente, o seu filho não vai viajar comigo. E aí o pai ia até na hora que chegava no último minuto, aquele pai que falava que não tinha R$10 no bolso, ele chega e fala, tá aqui, toma mais 1.000. E que você concorda, né, Marcelo, que é um pecado, né, cara? Às vezes o cara ali, Adriano, R$1.000, Adriano. Até porque o mundo do futebol tem muitas pessoas humildes que sonham no futebol uma maneira de mudar de vida. Tem, a maioria não tem dinheiro. Não, que o presidente da Francana tenta pegar 500 de algumas fábricas grandes, talvez não consegue, Adriano. Agora você pensa bem de um garoto. É complicado esse tipo de coisa, viu, Marcelo? Não, eu vejo complicado. De base é difícil, nessa idade é muito difícil. Nessa idade não, 11, tô falando de 11, 13. Gente, categoria 15, 17 é tudo pagante. Aqui em Franca não se pagou há alguns anos porque a FEAC bancou. A FEAC pagou, por isso não pagou. Mas parece que esse ano aí, parece que a FEAC já não vai bancar também, né, tudo, né, o projeto que tem. Eu ouvi comentários disso daí. Não saiu o chamamento público ainda pra gente entender como é o processo. Eu não sei. Eu tenho um garoto então, Marcão, e deixar nas escolinhas de base por aqui, igual o Luiz, mandar jogadores fazer teste lá fora. Eu fiz tudo que eu fiz o ano passado, pergunta se eu cobrei R$10 de avaliação. Eu não cobrei de avaliação 1 centavo. Viemos aqui, fizemos avaliações, não cobrei R$1. Hoje está se cobrando R$30 para mim fazer uma avaliação. Tá se cobrando. Vocês sabem, tá no panfletinho, tá se cobrando. Não, o Rosenboys cobrou R$30, a Francana cobrou R$60. Aí, qual que foi a desculpa que ele falou? A própria Francana e o Rosenboys divulgaram aqui. Então, para que foi o valor que ele falou que esses R$30, R$60? Para que serve esse dinheiro? Para manutenção do campo? Aí põe lá 100 moleque num dia, dá R$6.000. Aí fica 15 dias, um mês fazendo isso daí, ele levanta R$50.000. E depois ainda vai cobrar ainda do atleta para jogar.
vai ser cobrado. Sem dúvida, Marcelo, você tem toda a razão também. Mas dentro da sua linha de pensar também não é errado. Não, mas eu não cobrei avaliação de ninguém. Não, mas assim, mas dentro da sua linha de pensamento que você precisa Olha a minha desenvolver. publicação que eu vou fazer a avaliação dia 2 de março agora. Dia 2 de março a gente vai fazer a avaliação lá em Bebedouro. Pode olhar lá. Gratuito. Avaliações gratuitas. Vou fazer avaliações lá, até mesmo para pegar atleta de lá também. Tem atleta de Franca, tem atleta de Porto Ferreira. Quantos dias essa avaliação, Marcelo? 2 dias. A grande verdade, a discussão que eu fico imaginando, né? Não daria certo o Internacional daqui de Franca ir para Inter de Bebedouro. Uma por quê? Quando você joga na sua cidade, lógico que você tem despesa com arbitragem e tudo, mas lá também teria. Como é que você vai viajar com seu filho 4 vezes no mês? Você tem o garoto daqui, vamos supor, o Internacional daqui, o Sub-11, o Sub-13 iria para Bebedouro. Então você não teria jogos aqui em Franca. Os jogos seria onde? Lá no campo da Inter de Bebedouro. Os jogos em casa seriam todos no campo da Inter de Bebedouro. E mas fora? Isso eu já tenho a estrutura para levar todos os atletas para isso. Mas não cobraria viagem? Não cobrava? Esses pais não pagavam a viagem? Não. Isso tudo que foi dito, R$ 2.500 que pagaram ano passado, tá tudo incluso. Almoço, tudo, alimentação? Tudo. Eu paguei almoço, eu paguei hotel, eu fiquei 2 dias em Santos com todos os atletas, o hotel era Ibis, não tinha um jogo deles que não tinha o café da manhã, que não tinha a fruta, que não tinha o seu Gatorade, que não tinha o seu almoço na volta, todos os jogos. Aí você pega e coloca, são 40 atletas para almoçar, almoço, café da manhã, as frutas e o isotônico que eles tomavam. Gente, um jogo... Se quiser fazer uma conta rápida comigo aí, hoje um jogo em casa, aqui em Franca, custa R$6.000. Um jogo. Custa R$6.000 um jogo. Se você pegar aí a arbitragem, você tem que pagar ambulância, médico, só aí já deu 3.000. Aí os lanches dos atletas, o almoço dos atletas, faz a conta. Chega a R$5.000, R$6.000 fácil um jogo. Jogo fora é mais caro ainda. E que não tô querendo puxar pro lado do Marcelo, não, mas a gente já mexeu com o Várzea, Marcos Silva, que é bem mais abaixo, a gente sabe os gastos que tem com isso aí, né? Mas nós estamos questionando esse valor, Adriano. Adriano, pode ter certeza, vai ser só os que tem mais graninha para chegar. Daqui a pouco vai chegar igual a Fórmula 1, Adriano. Vai fazer um teste. Não, mas tem muito pai aqui em Franca que tem condição, viu? Mas que tem condição? Tem condição. E será que é o atleta bom? Mas, então, será que o atleta não sai daquele cantinho lá do Leporace, do aeroporto? Não. A gente tá pensando... A maioria deles, Marcelo. Quais são os bairros, você falou aeroporto, não sei se é um bairro humilde, mas tinha o pai que era do aeroporto que participou com a gente. Eu tenho certeza que você já pensou, Marcelo? Não, põe do lado deles, Marcelo. O cara arrecadar 2.500... Você acha que eu tenho quantos filhos jogando? Filho meu. Nossa. Eu tenho 2 meninos de 13 anos, os 2 participam também, tá? E paga da mesma forma. Vendendo bem as ferramentas lá, hein, Marcelo? A sua pergunta que eu achei que você ia fazer, você não fez? Os meus 2 filhos, um ano passado estava jogando no gol e o outro era lateral direito. É lateral direito, tá? Ah, mas o filho do Marcelo jogou todos os jogos? Você pode perguntar aqui em Franca para todos os pais do Sub-13 que participou com a gente. Não era porque era meu filho que ia jogar, não. Um dos meus filhos jogou 2 jogos, entrou 10 minutos. O outro entrava no primeiro tempo e saía no segundo. Por isso, para bater o pé, Adriano, teria que ser o presidente do clube, Adriano. Você tá ficando doido. Estamos no horário do programa. Eu espero, Marcelo, que a gente tenha conseguido usar o espaço para esclarecer o seu lado. Sim. Aqui é o procedimento nosso, é esse. Sempre citado ouvir as transparência, partes, né? E dar a voz para todo mundo. Acho que você me ligou no mesmo dia, né? Preciso dar minha versão, claro, vem aqui, vamos marcar, já está agendado para dar a sua versão, para a gente poder esclarecer os diversos pontos. Não que vamos concordar com todos, né? Mas pelo menos ouvir a sua versão. Ninguém vai concordar com tudo. Eu partilho essa ideia. Quando você paga, nem sempre tá o melhor lá. Aí também não é um trabalho de base de um clube. Eu fiz uma... na minha opinião, não chega a ser um trabalho de base de um clube. Como você fez, o processo foi feito na Francana, que vai ser feito na Inter de Bebedouro. Isso para mim não vira um trabalho de base de uma equipe. Porque a chance disso aí ter sequência é muito pequena. Que pagou são todos iguais, você está querendo dizer, né, Adriano?
Todos os atletas, mas ó, os atletas e nem sempre quem pagou vai ser um jogador e vai virar base. Todos os atletas que pagaram teve a oportunidade de jogar, né? Até mesmo porque no Sub-11 é volante, você pode tirar e colocar a hora que você quiser. Teve jogo que o treinador ele tirou o menino 2 vezes e colocou de novo, rodou o banco inteiro. No Sub-11, maioria teve 2 ou 3 que me reclamou que jogou pouco, mas a maioria dos atletas jogou muito. Isso na minha opinião não é trabalho de base. Isso não é trabalho de base, na minha opinião. Posso estar enganado, a opinião do Beck é uma, a sua é outra, do Marcos Silva é outra, um amigo em casa, uns concordando com você aqui nos comentários, outros não, depois você vai ter oportunidade de ler os comentários, um entende o seu lado, outros não. O Beco tá aqui, não, ele vai fazer, vai ter lucro, porque de repente o trabalho não vai sair de graça. O ano passado eu não tive. Agora esse ano fazendo pessoal 15, questionamos 17, eu quero ver se eu tenho. 120 mil gastou onde? A gente sabe que o futebol tem viagem, tem hotel, fez essa e pergunta, que não é barato. Se quiser pode me não chamar e eu apresento todas as notas igual eu disse e fiz para todos os pais das 2 categorias ano passado. Agora, no final eu resumi tudo, falei, ó, tem todas as notas, foi X, tá aqui, quem quiser conferir, fique à vontade. Mas você também pode chamar algum dos pais aqui, Adriano, para estar falando isso, não, pessoal. Espaço aberto. Espaço aberto, né, Marcos Silva? Se algum pai, igual o Marcelo, teve espaço, algum dos pais também que se sentiu, né, Adriano? Aqui a gente tá para escutar as partes. Defender ninguém. Agora, entendeu? Tá certo. Eu acho que tudo poderia ter sido evitado se lá no começo do trabalho, olha, vamos fazer uma seleção de jogadores, mas vamos deixar claro de maneira antecipada que esse custo será bancado pelos pais. A gente vai estar junto em promoções, vamos junto brigar para tentar buscar diminuir o valor. Isso, Adriano, isso foi feito. Mas eu não lembro dessa divulgação aqui. Isso foi feito. Nenhum que participou falando desses jogadores, por exemplo, falou desse tipo de situação que seria que os pais bancariam. Se isso fosse divulgado de maneira mais ampla, talvez o pai chegasse lá sabedor do que ia acontecer. Foi feita uma seleção de atletas pelo treinador, foi feita essa seleção, ele fez toda a seleção e chamou nós aqui para virmos falar como que seria feito. Aí eu vim, divulguei todas as promoções para eles que seriam feitas. Eu tive pai de atleta aqui que fez R$ 2.800 em evento. E tive pai que fez R$ 500. Espero que a gente tenha esclarecido da melhor maneira, né, Marcelo? Agora, Marcelo, só para encerrar. Usou o espaço da maneira que você acha que conseguiu esclarecer o que queria, Marcelo? Usei sim. Porque a nossa intenção é sempre colocar tudo em pratos limpos, para que não paire dúvidas, né? A Francana não te cobrou nada? Não, a Francana não me cobrou. A Inter vai te cobrar alguma coisa por essa parceria? Também não. Também não. A informação de que você estaria dando 5 mil por mês, lá não existe, então? Olha só, aqui em Franca, assim, não cobrou, tá? Falando em bebedouro, não assim, não. Não, vou te dizer no geral. Aqui em Franca, de início, foi-se pedido um valor de R$ 1.000 para fazer uma ajuda, né, de manutenção, de várias coisas que tem que fazer, até mesmo porque usamos a secretaria da Francana, o João fez um excelente trabalho com a gente, tudo que precisava o João fazia, então de início teria esse valor de R$ 1.000 que era para me repassar para a Francana. A parte administrativa, né? O Anderson, no primeiro momento seria dessa forma. Logo após o início dos trabalhos, o Anderson nos isentou desse valor. Ele chamou a gente, porque a gente até mesmo falou para os pais, ó, a gente tem que pagar um X valor para a Francana, R$ 1.000 para a Francana. Aí os pais começaram a questionar, o Anderson me chamou e falou, Marcelo, ó, não precisa de fazer esse pagamento, tá? Eu vou isentar. O Anderson nos isentou dessas taxas de R$ 1.000 mensais. E esse é o trabalho que nós vamos fazer também na Inter de Bebedouro, né? Isso hoje ajudando, porque eles têm que fazer. No mínimo 2 categorias de base tem que jogar. Então eles não vão ter o custo das categorias de base que a gente vai fazer e eles vão tomar conta só do profissional. Tá certo. Marcelo, obrigado pela participação aqui no nosso Frente a Frente. Acho que deu para esclarecer muitas coisas. Não vamos concordar com todas, mas pelo menos fica a sua versão também, para não ficar um monólogo, né? Sem você dar a sua versão e expor seu ponto de vista. Obrigado por ter se deslocado de Ribeirão até aqui para poder participar conosco. Imagina, Adriano, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, poder esclarecer alguns pontos. E se tiverem mais dúvida, pode me ligar, pode me chamar. Se alguém quiser ainda rever todas as contas, eu ainda tenho isso guardado com o Bruno. Eu trago aqui a hora que quiser, o que foi gastado esse valor? Tá aqui o valor. Eu
sou bem transparente, igual eu disse para alguns pais na Inter, que eu tive lá esses dias, que tem alguns pais que vão participar, eu disse para eles, ó, o valor para se participar é esse. E no final, e quem vai tomar conta, era um pai daqui de Franca, que vai tomar conta para mim desse valor que vai ser arrecadado. Esse pai, ele ficou responsável pelo dinheiro e prestar conta para todos os outros. Não sou nem eu que vou tomar conta do valor. Não, e quando tiver isso, próxima vez que vai ter agora, o Marcelo e um desses pais vem aqui, Adriano, para falar direitinho, porque esse me diz que no futebol, Adriano, e em outros lugares de trabalho também, que não pode ser. Tem que ser frente a frente, falar as coisas que... Porque depois que passa, Marcos Silva, todo mundo vai aproveitar de alguma coisa que deu errado. Então Com não certeza. tem que fazer isso. Marcelo vem, um dos pais vem, olha, é assim, assim. Pai, tá tudo certo? Beleza, Adriano, depois ninguém pode reclamar. Isso tudo Se nós bem... achamos errado, a gente acha que sim. Mas se os pais querem pagar, Adriano, o que nós vamos fazer? Não, e tudo bem ponderado, porque você está mexendo com sonhos de garotos. E algumas situações podem castrar um sonho de garoto ou colocar o garoto numa situação de constrangimento. Então, acho que se tomar certo cuidado aí, para que tudo seja bem claro, transparente e sempre resolvido de uma maneira mais tranquila, né? A gente pega aí o Campeonato Paulista, a gente falou hoje em valor de 2.700, 2.500, tá tendo comentários até de 3 mil reais, né, aqui na cidade. Mas se for jogar um campeonato, uma Copa União, Copa Dom Bosco, Copa que joga aqui, ó, é cobrado 300 reais numa semana. Uma semana do atleta jogando é 300 reais. Imagina se você jogar aí 10 jogos desse durante o ano, dá 3 mil. E não menosprezando os outros campeonatos, que é campeonato que joga uma escolinha contra outra. E o pai paga 300 reais no final de semana, que começa numa quarta e termina num domingo. Aí você fala pro pai que é 2.700, aí já assusta, 2.700 reais de uma vez, você assusta. Mas igual eu falei para alguns pais aqui, ó, é 2.700 reais, quem quiser participar de promoções e eventos, a gente Quanto faz. tempo esse campeonato demora, Marcelo? O Paulista termina em novembro. É grupo de 7, a Franca jogou tudo em Se retorno. for dividir, foi que eu disse vai pra dar eles, 200 e pouco. 270 reais por mês. É 270. E eu falei pra eles, quem quiser dividir em 10 vezes aí no cartão, pode dividir em 10 vezes no cartão. Pra mim não tem problema nenhum. E no final será devolvido o seu valor se sobrar. A grande verdade, Dana, pra gente encerrar, o programa já passou das 21h30, é Federação Paulista. É Federação Paulista. Lá em cima, se não paga arbitragem, não paga nada. E pro garoto de 11 e 13, 15 e 17, as equipes têm que bancar a arbitragem e bancar tudo mais. Quer atleta ou quer dinheiro? Hã? Quer atleta ou quer dinheiro? O que eu tô dizendo, Quer dinheiro, Marcão. a federação não banca essa arbitragem. Aqui nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, as equipes têm que pagar. Até no 20. Até no 20. Já o futebol feminino não se paga arbitragem. Você entendeu? O profissional também não se paga porque veio o patrocinador grande lá, então não se paga arbitragem. Mas é que o feminino quem banca é a Secretaria do Esporte, né? Secretaria de Esporte do Estado, não é isso? Não. É a Federação Paulista. Já não é mais a Secretaria? Não. É a Federação. Porque o Campeonato Feminino era uma parceria com a Secretaria de Esportes. Não, até mesmo porque agora a CBF, a FIFA está exigindo que as equipes tenham futebol feminino. Marcelo, obrigado, viu? Obrigado vocês. É isso aí. 9h37, olha, dia 9 de março vamos estar transmitindo a decisão lá do Campeonato Átila, lá no Esmeralda, hein? Em Marco Silva. Primeiro vão ter as semifinais nos jogos de Quem é que são de jogos volta, lá? Né? Vai ter jogo até no Carnaval lá, rapaz? Não, tá aqui, ó. 14 horas, já tá definido terceiro e quarto lugares, Viracopos e Senegal. E o segundo jogo, 15h30, final, Esmeralda e Barbearia. Beleza, maravilha. E Caetano mandou avisar, hein? Tá pro Samburá agora, semana cheia, pescador. tranquila, não quer nem saber de bola esse final de semana, viu? E na sexta-feira, lá em Tirapuã, na Bonita em Tirapuã. Vamos lá, abraçar o Fernando lá. Fernando lá de Tirapuã, final do futsal lá em Tirapuã na próxima sexta-feira, Fernando. Muito obrigado, hein? Muito obrigado ao Fernando Sexta Camargo. de carnaval, hein? Sexta de carnaval. Vamos botar o bloco na rua lá, né? Com apoio da JP. Durante o jogo só, né? Durante o jogo só, né? Opa! Calma com isso aí, viu? É durante o jogo. Você fala isso, a patroa escutando bloco na rua, mas não passa de patrocínio, rapaz. Lá em Tirapuã, com apoio do JP Insumos Agropecuários, lá na do Zito Malvar Ribas e também do Fernando Despachante, a transmissão da sexta-feira na final do futsal. Quarta-feira saem os dois finalistas da competição. Vambora? Samuel Garçom abraçando o Zetão, Felipe, Nildão, o Negão da Tião Forrozeiro, o Tablete Santo Antônio, que é o Xandinho, o Caixa d'Água, Veinho,
o Sidão, o Barriga lá do Paraíso das Tintas, nosso parceiro aqui dos Feras do Rádio, Zé Vitor, Vanderlei Serrotinho, o Beco tá aqui, vai custar caro, hein? O Dinho Sonego, Gordo Canchinha, o Lucas Coxinha ligado, sou tonto, que isso? E o Capo Pereira falou que é pra botar o nome dele na lista, que Samuel tirou o nome da lista e não pode. Tá certo. Valeu, fera. Agora, ó, tem campeonato lá do Pael, inscrições abertas, campeonato do Cacildo do São Luís. Pael lá, já tá definido os participantes, hein, fera? No Joãozinho, lá na Vila São Sebastião, enfim, grandes campeonatos. Então vamos aí firme com o esporte amador aqui da Cidade Franca. Cleiton Santos ganhou a chuteira, Zé. Já no limite aqui, um abraço, Zé, obrigado pela... Dá o microfone fala boa aí, noite, Zé. Obrigado aí por ter recebido os Feras do Rádio, garotinho. Palmeiras não ganhou esse final de semana? Essa camisa carbono sua aí. Palmeiras jogou? Palmeiras jogou. Boa noite, né, Adriano? Boa noite a todos os que estão lá do outro lado da telinha, que estão ouvindo também, né? Parabéns, né? Então eu tava lá no Gaúcho agora, né? Eu fui com a camisa azul por causa do Grêmio, tá jogando agora, né? Então fui lá, né, fazer aquela média com ele, né? Gaúchão ali do bar Barbaridade, né? E dizendo, né, o Palmeiras ontem, né? O Palmeiras jogou? Não, o Palmeiras não jogou, não. 0x0 com o Peixe, garotinho. Meu irmão, foi sábado. Mas o Campeonato Paulista é um campeonato ainda só assim pra gente ter, definir a equipe que vai disputar a Libertadores. Quem tá jogando a Libertadores tá, né? Agora quem não tá vai ter que ver pela telinha, né? Então, é isso daí. Então, vamos torcer que o Palmeiras forme de novo uma grande equipe para poder disputar aí o Brasileirão e disputar também a Libertadores. É isso que conta. Um abraço, né? Tudo de bom, né? Uma semana muito boa. Tem o Carnaval aí, né? Começa aí na sexta-feira. Essa semana vamos trabalhar aí no Carnaval, estamos firmes, viu, Adriano? O Frente a Frente vai voltar só no dia 11, viu, mas então, os proprietários do Frente a Frente, então tem esse lado bom, né, que pode ir, vai para a praia, vai para o Rio, lá na Marquesa Sapucaí, mas nós que ainda não podemos ainda, eu e a Rita não podemos ainda ir lá, não, né? Agora aí os proprietários aí da rádio podem, né? Vamos torcer. Tá certo. Aproveitar aqui e mandar um abraço, Fernando Oliveira, para Lucimara Godinho. Sabe quem que é ela? Quem é a Lucimara Godinho? É a rainha do Carnaval Francano 2019, hein? Oh. Um abração para ela. Abraço também para Ana Carolina Santos, que é a primeira princesa, e a Maria Angélica, que é a segunda princesa, hein? E o Michel Luiz, que é o rei momo do Carnaval, hein? Ó, sábado à noite tem desfile, domingo e também na segunda-feira, hein? É isso aí, valeu, Marcão, um abraço. Um abraço. Amanhã tem Papo de Bola às 18. Falou, Beco. Beleza, abraço, boa noite. abraço a todos, boa noite. Tamo indo embora, valeu, Franca. Tchau, gente.